Alô, alô, sejam muito bem-vindos a mais um Mesa Redonda Futebol Debate. Muito boa noite. Estamos chegando numa rodada incrível do Campeonato Paulista. Vamos, claro, falar muito desta vitória do Palmeiras. O Palmeiras volta a vencer no Campeonato Estadual, vence com autoridade. E vamos falar muito desse Palmeiras, que para mim é o grande favorito à conquista do título, mas tem muita água para passar debaixo dessa ponte. E o Santos? O Santos hoje lotou o estádio do Morumbi. Que grande barato ver a torcida do Santos comemorando 40 anos do título de 84. Homenagem ao Serginho, Bandeirão e 55 mil torcedores do Morumbi. A torcida do Santos hoje pela manhã fez uma festa, não no estádio, e sim na cidade de São Paulo. O Peixe, mais do que vivo, nesse momento é o líder do campeonato. O São Paulo continua sem vencer. Nós estamos ao vivo lá no Brinco de Ouro da Princesa, terminou há pouco. O São Paulo empatou com o Guarani num jogo que parecia muito tranquilo e não venceu. Já são 4 jogos sem nenhuma vitória no comando de Carpini. E no final de semana tem um novo encontro entre Palmeiras e São Paulo. Vamos falar muito desse jogo. E também, claro, ao vivo da Neoquímica Arena com Corinthians e Ponte Preta. Tudo para você no Mesa Redonda Futebol Debate. Hoje é um dia muito especial para todo o time do Mesa Redonda, para o Departamento de Esportes, porque nós temos novidades para você. Então, para não perder tempo, hoje teremos 3 apresentações. Uma será que é reapresentação? Vocês não estão entendendo nada? Pera aí, coloca na tela, Chile, vamos lá. Ele tá longe, mas muito longe de ser um convidado aqui do Mesa Redonda. Até porque ele é o Mesa Redonda em pessoa. O nosso querido, amado e sempre lembrado Chico Lang tá de volta em carne e osso e presença física ao lugar que se confunde com a história do próprio Chicão, a bancada do principal programa esportivo da TV brasileira. Seja mais do que bem-vindo de volta à sua casa, Francisco. A tradição do Mesa Redonda passa muito pela sua tradição. Vai, Corinthians, Chicão! Vai, Corinthians! Estava vetado pelo departamento médico, foi liberado e vai pro jogo. E eu aqui, como estou no comando, fico muito feliz que eu ganho um reforço de peso, Chicão. É, de peso mesmo, você quer dizer, né? Porque eu tô pesadinho, mas vou emagrecer. Eu quero agradecer todo esse tempo que eu fiquei de fora. Eu tive muita ajuda do Sérgio Felipe, da Marinês, do Silvio Alimari e principalmente da Michele. Imagina, tamo junto, Chicão. Ela foi uma parceiraça. Para. Você é fera, Chicão. Você é fera, é isso aí. Te amo, paizão. Como disse também, a apresentação, obrigado. É né? nóis. O Chico é o Mesa Redonda. Eu, há um ano atrás, quando fui apresentar o Mesa Redonda, né, antes da minha estreia, fui lá pedir a bênção do Chico Lang, porque ele é, na essência, o Mesa Redonda e estava fazendo muita falta, mas o Chicão já está com a gente nos bastidores aí, já faz desde o final do ano passado, né, Chicão? Eu quero te dar os parabéns, porque você tem conduzido o Mesa Redonda muito bem. Tem acompanhado de fora, dos bastidores, né? E o Mesa Redonda não perdeu o pique, pelo contrário, né? É um programa muito dinâmico. De todos os programas de esporte que eu tive tempo de ver, né? Sim. De todos os programas de esporte que eu tive tempo de ver, o Mesa Redonda, sem dúvida nenhuma, é o mais tradicional e o mais raiz, né? Não perde aquela essência, aquela pegada, né? E isso muito assim, devido a você, né? Para quem não sabe, o Garrafa chega aqui, ele vem e ele faz o programa junto com o diretor do programa. Põe fogo no parquinho, Ele Garrafa. põe fogo no parquinho. Ele fala, vamos abrir assim, vamos fechar assim. Isso não é todo apresentador que faz. Eu sei porque eu convivi com vários apresentadores. Tem uns que vêm para apresentar o programa e vão embora. O Garrafa não. Ele vem para construir o programa. Essa é a rotina do nosso time, Chico. O Mesa Redondo, o Gazeta, é feito por todos nós com muito carinho pra você. Bom, Chicão de volta, não vou passar pano pro senhor não, né? Porque daqui a pouco a gente vai falar muito desse Corinthians, tem muita coisa pra gente falar, mas claro... Pode falar o resultado do jogo? Não, parcial, senhor, segura aí, daqui a pouco tem Corinthians e Ponte pra você que tá em casa. Mas vamos apresentar aqui pra gente colocar literalmente a bola pra rolar, os nossos convidados de hoje. Esse dá pra dizer que é da casa também. É da casa, tá sempre aqui com a gente. Se não no 8º, nem no 6º, mas ele tá por aqui. Professor, jornalista, conhece muito do riscado, não é, Chile? Apresentar um dos nossos convidados desse domingão do Mesa Redonda é um verdadeiro orgulho pra mim. Isso porque o Celso Dario Unzelt já foi meu professor aqui, ó, na Faculdade Casper Libero.
Referência no jornalismo esportivo, o meu querido e amado mestre Celso Unzelt é comentarista esportivo hoje na ESPN Brasil. Com passagens marcantes pela revista Placar e também pela TV Cultura, o Celso é muito conhecido ainda pelo trabalho literário dele. O Almanaque do Timão e o Almanaque do Palmeiras são apenas alguns dos exemplos de livros escritos pelo Celso Unzelt. Seja muito bem-vindo ao programa de hoje, professor. Agora a gente vai escrever juntos mais um capítulo da história do Mesa Redonda. Aê! Palmas Professor, muito obrigado pela sua presença, agradecendo também a ESPN, a galera da ESPN, pela liberação do professor, escritor, jornalista, o multifunção, está sempre com a gente aqui na Faculdade Casper Libero e hoje tem a honra de estar aqui ao meu lado. Muito obrigado pela sua presença aqui, temos muito para falar, Celso. A honra é toda minha, Garrafa, Michele, companheiros, todos que nos assistem. Aqui eu estou em casa. Em casa, são amigos que a gente se encontra toda hora, muito emocionado aqui de estar na reentrance de Chico Lang. Muito obrigado, professor. Muito bacana e parabéns. Não sabia que tinha um Esta é Sua Vida. Aqui é por aí. E detalhe, né, professor? Num dia que o campeonato está pegando fogo, muita coisa será dita aqui. Vamos falar desse Corinthians, de Palmeiras, São Paulo e Santos. E mais uma vez agradecendo o pessoal da ESPN. É, isso aí. Eu acho que, bom, todo mundo jogou. Ainda não, porque o Corinthians ainda está jogando, mas todo mundo terá jogado. Ninguém jogou o seu melhor. E a gente vai ter muita coisa para falar, sim. Reta final do campeonato. Tá certo. Tá aí o professor Celso Unzelt, nosso convidado de altíssimo nível. E claro, com tantas feras, eu preciso de um xerife ali atrás, né? Tem Miller, Paulo Sérgio, tá? Tem um cara para pôr ordem na casa. Vai jogar do meu lado. E ele também é da casa, porque tá toda hora com a gente aqui. Grande fera. Coloca na tela, vai, Chile, vai, o nosso próximo convidado de hoje. Dar aquela chegadinha mais firme no jogador adversário era super tranquilo para um dos nossos convidados desse domingão. Rodrigo Baldasso da Costa, ou simplesmente o Xerife Rodrigo, foi um dos principais zagueiros do nosso Brasil nas 2 últimas décadas. Pra lá de identificado com as torcidas do Vasco e do São Paulo, o ex-back é campeão brasileiro pelo tricolor e 7 vezes campeão estadual, se a gente juntar aí todos os clubes da carreira dele. Hoje, o Rodrigo tem um canal no YouTube para falar muito do nosso Vascão, né, Rodrigo? Seja bem-vindo ao Mesa. Grande Rodrigo! Já esteve aqui comigo em algumas oportunidades e agora volta como influencer. Tô te acompanhando lá no canal do Vasco da Gama. Rodrigo, obviamente, ele é um líder, um ícone lá para a torcida vascaína, como é para a torcida do São Paulo, pela sua carreira, pela sua trajetória. E agora tá também batendo essa bola com a gente no Mesa e também no seu canal do YouTube. Obrigado, Rodrigo, pela presença aqui. Eu que agradeço. Pô, muito prazer estar aqui com você. Pô, Paulo, que há muito tempo não via. Pô, Celso, né, o Miller também. Pô, nosso São Paulo e Michele. Pô, homem aqui, ainda bem que tá de volta. Prazer estar aqui, né, na volta, né? Muito bom. Vamos lá, né? Vamos falar. Eu gosto de falar de futebol, então aqui, como o Chico falou, né? Eu sou zagueiro raiz e aqui eu tô no programa certo. Tá. E no seu canal, falando do Vasco da Gama, como é que é esse papo com a galera? Lá eu falo, né? É um modo de retribuir esse carinho que a torcida tem tanto comigo lá, né? Minhas redes sociais, se a gente for ver, é quase 100% vascaíno. E eu gosto de estar falando do Vasco. É um clube que eu aprendi a gostar, aprendi a jogar, entendi como que funciona o clube e quero continuar aí, de alguma forma, se comunicando com o torcedor, que lá fiquei 4 anos e fui muito bem recebido. O Vasco é aquele negócio, né? Altos e baixos, tá, e eu consegui sobressair assim, né? Sobressair em 4 anos lá não é fácil para jogador ficar, não. Está na história do Vasco da Gama. Então você já sentiu que os convidados são de altíssimo nível, como sempre. Aqui à minha esquerda, Paulo Sérgio, ainda um pouco na tensão, mas a gente vai conversar muito com esse dia, né? Com esse dia de hoje que pode terminar bem, pode terminar mal. Paulinho, boa noite, Paulinho. Boa noite. Que sorriso, eu adoro esse sorriso do Paulo. Começa com o astral lá em cima, legal, Paulo. Celso, professor, prazer estar aqui. O Chicão me emociona, cara. Hein, jogador? Rodrigo, você, chefe. Chefe, nada. Mas é legal, ter o Chico aqui realmente. E o que o Paulo tá falando é de coração, porque tá com os olhos marejados aqui. E é uma emoção para todos nós ter o Chico
A gente não vai nem alongar, porque senão ainda vão ficar tudo chorando aqui. Eu tô chorando pra caramba. Ô Miller, você viu que eu tô bem hoje. Tem zagueiro, tem o Paulo. E aí você sempre na minha referência, na minha frente. Quando aperta, sabe que eu jogo pra você. Boa noite, Miller. Boa noite, Rafa. Sem dúvida nenhuma, hoje foi uma decepção, né? São Paulo deixou de jogar uma partida relativamente fácil, né? E no final acabou se complicando. Michele Janela, boa noite. Seu time está todo aqui com Chico Lang, com força máxima. E temos, claro, presentes, enquete para o nosso público. É isso, Mi? Verdade, Osmar Garrafa. Nosso time está todo aqui. E é o seguinte, é um dia especial, esse dia 25 de fevereiro de 2024, porque nós temos o retorno do Chico Lang. Mas há 5 anos, Roberto Avallone nos deixava. Então, mestre Avallone, fica aqui esse programa especial para você, eterno comandante do Mesa Redonda, vírgula, exclamação. Ele e Chico Lang que deram essa oportunidade de eu estar aqui no Mesa Redonda, então sou extremamente, eternamente grata a esses 2 mitos e lendas do esporte brasileiro. E a gente começa aqui dando presentes para você que está em casa. Presente 1, para você colocar a hashtag Mesa Redonda no Twitter, que participar das nossas redes sociais, fala com a gente pelo Instagram, youtube.com/Mesa Redonda. Olha lá, primeiro presente, camisa do São Paulo, tamanho G, e uma bola de campo da Topper, em parceria com a loja Gold Placa de Santo André, lá do Leandrão. Esse é o primeiro presente. Segundo presente da noite, luva profissional da Poker. Gente, essa luva é maravilhosa. Também em parceria com a loja Gold Placa de Santo André. E o terceiro presente da noite, que a nossa produção estava escondendo aqui o jogo, mas eu falei, a gente tinha combinado de dar e tem que dar. Camisa do Palmeiras, maravilhosa, estupenda aqui. Olha que coisa mais linda. Deixa eu ver só o tamanho. Tamanho G também para você. Então são 3 presentes esta noite. E a enquete que está no ar no site gazetesportiva.com é a seguinte: qual técnico dos grandes clubes paulistas está fazendo o melhor trabalho? É o Abel Ferreira? É o Antônio Oliveira? O Carille ou o Carpini? Então vote lá no site gazetesportiva.com, beleza, Garrafa? Ah, não tenha dúvida. E claro, hoje na volta do Chico Lang, muito importante a gente falar do Roberto Avallone, para nós que somos jornalistas, que amamos o jornalismo, né? É uma honra lembrar do Roberto Avallone e eu, então, nem se fala, né? Estar aqui no lugar que por muito tempo o Avallone ao lado do Chico formaram uma dupla imbatível. Um beijo, Avallone. Bom, gente, a gente tem muita coisa para falar de futebol, mas eu acho que a gente não pode passar em branco com o que aconteceu na última quarta-feira, né? No jogo lá em Recife, entre Fortaleza e Sport. Os jogadores do Fortaleza, a delegação do Fortaleza, como vocês já sabem, foi vítima de um atentado, né? Uma das torcidas organizadas do Fortaleza acabou fazendo uma emboscada para os jogadores, vocês viram. Todos nós falamos durante isso, jogadores com... Olha, não teve bomba dentro do ônibus, foi realmente uma tristeza para nós que amamos o futebol, para nós que vivemos do futebol. A rivalidade ela é saudável, ela é muito legal, é um grande barato, mas isso não pode acontecer no futebol. Não pode acontecer no futebol. Então, antes de rolar a bola, a gente tem que tratar esse assunto com muita seriedade. E parabéns, pode voltar para mim, Chile, parabéns ao técnico Abel Ferreira. Né? O pessoal fala, Garrafa, você pega muito no pé do Abel? Não, tenho as minhas opiniões. Acho o Abel fantástico, merecedor de tudo que conquistou. Às vezes discordo de uma ou outra posição, isso é normal. Mas o Abel ontem, assim, além da coletiva muito boa, ele foi de parabéns porque ele iniciou a coletiva falando sobre esse tema e fez questão de encerrar a coletiva falando desse tema que não pode passar em branco. Não pode passar em branco. E eu não ouvi ninguém da bola, nenhum brasileiro, pelo menos que eu lembre, em coletiva, ter falado algo que o Abel falou. Então, parabéns, Abel Ferreira. Vamos acompanhar um trecho do que o Abel Ferreira fez questão de lembrar ontem na coletiva por 2 vezes sobre o problema que aconteceu com a delegação do Fortaleza. Eu gostaria de terminar como comecei, com uma palavra de solidariedade com Fortaleza. É um clube que eu gosto muito, é uma região que eu gosto muito, é um clube que tem... Não estou a puxar saco a ninguém, mas acho que tem um presidente muito consciente e merece todo o meu respeito e toda a minha solidariedade. E mais uma vez volto a reforçar, as entidades que estão responsáveis têm que de uma vez por todas ser exemplares nas consequências que têm que vir aí para que as coisas boas que se fazem no futebol brasileiro sobressaiam em função destas que quer para o interior, quer para o exterior, não são boas para ninguém, nem para mim, nem para o Palmeiras, nem para o futebol brasileiro,
nem para a CBF, nem para ninguém. Portanto, pedimos, ou eu peço, sei que posso pedir alguma coisa, que as entidades tomem as medidas que tiverem que tomar. Fiquei triste também por não ver sequer o sindicato dos jogadores não dizer uma única palavra. Mas pronto, como disse, eu sou o primeiro a errar, podemos sempre aprender com aquilo que fazemos e que todos possamos trabalhar para que, quer o futebol brasileiro, quer a sociedade brasileira, mais lento ou mais rápido caminhe para que ninguém fique assustado quando vêem este tipo de imagens. Está bem? Tá Abel, certo, apesar Abel, das beleza. divergências em alguns momentos, sempre o respeitei demais. E passo a te respeitar mais ainda depois deste posicionamento. Gente, estamos aqui para falar de futebol, falar de rivalidade, Corinthians, Palmeiras e São Paulo. E o que aconteceu foi uma tentativa de homicídio, Miriam. Não é? E ninguém do mundo da bola se posicionando. Nem os próprios sindicatos, como disse o Abel. Uma coisa, você está certo, o Abel está certo da sua fala, né? Outra coisa também, será que alguém vai ser punido? Porque o ônibus do Bahia também foi apedrejado lá atrás. Sim. E não aconteceu nada. Então, quer dizer, infelizmente, a gente fica diante de coisas assim, rupilantes, patentes aos nossos olhos, que a gente sabe que, infelizmente, a impunidade vai prevalecer. Professor, será que estamos esperando... Deixa eu só falar uma coisa. Claro, Paulinho. As imagens que nós estamos vendo aí, elas são imagens que nós não tínhamos visto ainda. Até porque o que fizeram logo no início de ano é crime. Início de ano, nós estamos falando início de ano, início de temporada. Já começar desse jeito aí, isso daí instiga outras torcidas a fazerem, se não tomarem providências agora. E eu vi jogadores do Fortaleza se manifestando. E tem que se manifestar mesmo. Não tem que ter medo de torcedor, não. Tem que se manifestar. E essa impunidade precisa acabar no nosso país. Ô, professor, hoje, né, nesse final de semana, a equipe do Sport, que está punida por enquanto de forma preventiva, sem torcida nos seus jogos com mando da CBF, em campeonatos com mando da CBF, que eu acho que isso foi uma decisão, mas é muito pouco. Essa decisão tem que ser da justiça comum. Acho que é um caso de homicídio, não é? E hoje os jogadores esse final de semana, os jogadores do Sport entraram em campo no Estádio dos Aflitos com a camisa do Fortaleza. Mas é muito pouco e realmente é um assunto muito sério, né, professor? Garrafa, tão sério que se a gente for varrer para debaixo do tapete, a coisa só vai piorar. Isso só está acontecendo porque aconteceram outros casos em que a gente pouco fez, né? O caso do Bahia. Sim. E outros casos que a gente tem aí. É uma questão de impunidade da pessoa física. Fala-se muito da pessoa jurídica, da torcida organizada, mas isso só ajuda a diluir. Se eu fizer uma coisa dessas, eu vou prestar depoimento ou cumprir uma pena a partir da minha pessoa física. Isso. Eu não posso sair apedrejando o metrô, eu não posso sair batendo, roubando, matando. Então essas pessoas também não podem. E tem mais. Não, e outros não podem se prejudicarem por causa desses ignorantes aí. Claro, claro, porque aí vira aquela coisa do torcedor porque aí em fica, geral e não no é estádio assim. vazio por causa de meia dúzia. Essas pode, pessoas têm cara, têm RG, têm CPF, Então, então elas professor, precisam pagar por isso. Você não acha, então, que devia ter essa punição em dois níveis? O nível físico e o nível jurídico. Por que não punir o clube também? Quem sabe aí os torcedores têm consciência do que fizeram. Né? Pode ser. Você sabe, Chico, que inclusive em relação, a gente lembra, todos nós estivemos ou dentro do gramado ou atrás dos gols cobrindo. Sim. A gente lembra o tempo que se jogavam objetos no gramado, passou-se a se jogar muito menos objeto a partir do momento em que o clube é punido. Teve identificação de torcedores, os próprios torcedores falaram, foi aquele ali. Eu acho que é o caso, gente, porque essas pessoas, inclusive, elas se repetem. Em alguns casos, são as mesmas pessoas envolvidas em vários episódios de vários clubes e de vários estados diferentes. São pessoas que se repetem. Todo mundo sabe quem são essas pessoas. Todo mundo. Só pegar um ganchinho do que você falou agora de clubes ser punidos, aí eu vou voltar um pouquinho lá para o Rio de Janeiro, porque a gente viu o que aconteceu com o Vasco ano passado. Né? A torcida jogou bomba dentro do campo e o Vasco ficou, acho que 9 jogos sem jogar dentro de casa, né? É o que vai acontecer com o Santos agora na segunda divisão. E depois falou, se não tiver facial, não vai poder entrar. Então teve um monte de medidas.
Então eu acho que é muito pouco, eu não sei quais as medidas que vai tomar, só os jogadores não têm, na verdade não tem força porque não tem ninguém que apoia. O jogador amanhã ele tem que entrar de qualquer forma. O sindicato não está nem aí, Não o sindicato está pensando em ganhar dinheiro. Não está. Não está nem aí, sindicato. Eu falei de até com jogadores. o Pikachu essa semana, né, que eu joguei com ele no Vasco lá, e ele falou, cara, eu nunca... foi um terror dentro do ônibus, né? Porque você está numa caixa que você não consegue sair para lugar nenhum. Você não consegue se abaixar, você não sabe de onde vem. Completamente então acuado, foi né? ele falou, foi uma coisa terrível, cara. Foi uma coisa assim que eu nunca passei na minha carreira e não quero passar. E ainda bem, imaginei que iria passar isso. E o nosso papel, né? Lamentável, você que assiste o Mesa Redonda sabe que a gente sempre começa num alto astral, mas quando o assunto é sério, a gente tem que trazer, nós temos que nos posicionar, somos formadores de opinião e a gente não podia passar batido. E repito, mais uma vez, parabéns ao Abel Ferreira, o único até agora a levantar a bandeira e falar sobre o assunto. Falou no início da coletiva de ontem e falou ao final da coletiva. Daqui a pouco a gente fala do Palmeiras. Contrastando com esse momento difícil, lembrando que a Marina está lá no Brinco de Ouro da Princesa, daqui a pouco ela vem para falar muito desse empate do São Paulo com o Guarani, mas hoje pela manhã, domingo começou legal, começou muito legal. 55 mil torcedores, um pouquinho mais, um pouquinho menos, no Morumbi para ver Santos e São Bernardo. Parabéns, presidente Marcelo Teixeira e a sua diretoria. Vamos ver como é que foi a vitória do Peixe, 2-1, o Santos para cima do São Bernardo hoje no estádio do Morumbi. Hoje de manhã no Morumbis, o mar tava pra peixe. Isso porque o Santos botou mais de 50 mil torcedores no estádio e venceu o São Bernardo. Morelos usou a cabeça e abriu o placar pro Santos, 1-0. Aí o São Bernardo foi pra cima e contou com a sorte pra empatar. Após chutes de Romisson explodir no travessão, a bola bateu nas costas de João Paulo e entrou, 1-1, azar do goleirão santista. Mas o Santos estava se dando bem por cima, viu? E o William Bigode, de cabeça novamente, deu a vitória pro Peixe. Santos 2, São Bernardo 1, placar final. Gente, que Santos é esse? Que Santos é esse? E assim, parabéns ao presidente Marcelo Teixeira pela iniciativa, né? Independentemente, não tem procuração para defender o presidente, mas o Santos é gigante, é enorme. O Santos estava muito encolhidinho, com todo respeito à Vila Belmiro, que dispensa a apresentação. Falar da Vila Belmiro, dispensa a apresentação. Mas o Santos é do mundo. E trazer o Santos a São Paulo, mobilizar a cidade de São Paulo como foi, e um Santos que está na Série B, e a gente pensava que era para preparar o time para a Série B, esse Santos é um dos favoritos ao título do Paulista. Ou eu estou enganado? Um dos. O que vocês acham? Acho que foi muito rápido, né? A reação foi muito rápida. Ainda não é um Santos perfeito, mas é um Santos, pelo menos, confiável num jogo de hoje. Foi um jogo dificílimo, o jogo de hoje. Quem não viu o jogo pode se enganar, mas o jogo foi muito difícil. O São Bernardo exigiu muito desse time do Santos. É um time muito seguro, né? O Carille conseguiu passar segurança. Ele tem um material humano muito melhor do que o do time que caiu. Isso é notório. E o Santos, há muito tempo, precisa considerar São Paulo como uma opção real. É a primeira vez que o Santos coloca mais de 50 mil pessoas desde que tinha o Neymar. Isso não é pouco. É uma cidade que você vê com todos os times com os seus estádios. Hoje São Paulo, Palmeiras e Corinthians colocam frequentemente 40 mil pessoas em qualquer tipo de partida. E só colocam 40 porque o limite da capacidade é 40. Se fossem estádios maiores, como na época que eu era garoto, que a gente botava 120 mil pessoas em jogo de futebol, você colocaria ainda mais gente. E o Santos tem que entrar nessa, porque muita coisa do problema do Santos é que ele, ali confinado na Vila Belmiro, ele acaba faturando por partida 1/10 do que os adversários faturam. Você imagina isso num ano, Chico? É, muita coisa. Mas viu, professor, o Carille já deu a entender que nos jogos de segunda divisão ele quer jogar na Vila. Eu até entendo porque ele quer isso, porque afinal de contas ele quer um caldeirão, né, Miller? Vocês que já jogaram lá, os três já jogaram na Vila, é um caldeirão. Sim. É difícil ganhar do Santos na Vila. Ninguém está pedindo para abrir mão da Vila, não. A gente só entende que... É porque a Vila é um estádio importantíssimo. Principalmente na Série B. Principalmente na Série B. Fábio Carille montou uma equipe bem ajustada, com padrão de jogo. Então, coisas que o Corinthians não tinha aí com esse treinador, hoje o Santos tem um padrão de jogo. E isso é muito bom. E tem também aí opções no banco.
né? O William entra no segundo tempo, faz o gol. Então é um Santos aí que está trazendo algo mais para o seu torcedor, né? Quem diria que nós iríamos ver o Santos hoje com 50 mil no Morumbi, jogador? E ficaram mais de 10 mil fora. É um alerta já para mostrar para dirigentes e torcedores. E o Chile está me lembrando aqui, Miller, Rodrigo, Celso, que o presidente Marcelo Teixeira hoje não descartou para as quartas de final acontecer jogo aqui em São Paulo. Sim, então isso é muito importante. Agora, Miller, por que, Rodrigo, enfim, o pessoal da mesa... E também, né, Rafa, acaba que esse negócio no estádio é só para jogar a equipe tal. O Morumbi sempre foi de todos. Agora, Miller, como é que se explica esse Santos como um dos favoritos? Não sei se você pensa assim. Você vê o Juliano ser uma das peças mais importantes. Estava fazendo falta, voltou agora, já começa a dar sustentação no meio campo. O Gil, que estava execrado no Corinthians, está vendo o Gil jogar. Qual é a explicação para esse Santos? E o Santos é um dos favoritos, Miller? O jornalista falou assim, fez uma pergunta pro Guardiola assim, ó, qual o segredo do seu sucesso? Esperando uma resposta transcendental. Ele disse, não, o segredo do meu sucesso é bons jogadores. Foi assim no Barcelona, sucedeu depois no Bayern e está acontecendo aqui no Manchester. Muito bom. Simples, velho. O Marcelo Teixeira, que é um xerox do seu pai, contratou grandes jogadores. Trouxe de volta o Pituca, que o Pituca já é bem experiente, já joga muita bola. O Schmidt, que quase ninguém conhecia, também já se ajustaram bem, se deram bem ali no meio campo. Quando você tem bons jogadores, um time bem armado, bem posicionado, com atitude positiva para frente, acontece o que está acontecendo com o Santos. E o Carille é um bom treinador, né? Já bem vencedor no Corinthians, né? Do Chico e do Paulo. Mas agora no Santos, ele só pediu 2 contratações, o Juliano e o Gil. O resto, o Marcelo Teixeira contratou bem, né, comparado ao time do ano passado. É claro que a realidade do Santos, né, o Paulistão para o Santos, é praticamente uma pré-temporada, né? A realidade do Santos é a Série B. E lembrando que o Santos vai jogar o quê? 14 vezes em São Paulo. Sim. Né? Tem 7 na Série B do estado de São Paulo. Quase não vai jogar fora. Então, quer dizer, esse time do Santos aí sobe, não com facilidade, porque não existe nada fácil, mas sobe bem favorito para subir de novo. Rodrigo, a volta do Gil, né, a ser exaltado pela mídia de um modo geral, essa troca, a saída dele do Corinthians, ele muito pressionado por parte da torcida do Corinthians. Esse negócio de rede social, a gente sabe que a gente tem que separar bem. Nas redes sociais, pegavam muito no pé do Gil, o Gil lá atrás, inclusive, acho que na época do Vanderlei Luxemburgo, num hotel, acho que no Nordeste, foi no hotel, a torcida foi pra cima dele e tal. Essa troca do Gil, ele sai do Corinthians e vem pro Santos e joga aquilo que a gente conhece. Fez bem pro Gil? Fez muito bem, né? Dá pra ver que é uma defesa ajustada, é uma defesa que também precisava de um cara experiente como o Gil. E o Gil, no Corinthians, se a gente for falar assim, ele já carrega já um peso já dos mais velhos. Pô, já não tá conseguindo mais. Experiência, né? Exatamente. Aí, né, até às vezes o conjunto, hoje no futebol, do jeito que tá, né, um futebol dinâmico, um futebol que, se você não tiver uma pegada, eu acho que muito em cima, até que o Paulo falou do Carille, ele tá montando um time para a Série B, mas você dá para ver a pegada do time desse ano para o time do ano passado, é totalmente diferente. É totalmente diferente. Então, com a chegada do Gil, fez bem pro Gil e também pro Santos. E o Carille conhece também o Gil, né? Eu acho que isso é fundamental. E no fundo foi bom, viu, Rodrigo? Foi bom para todo mundo. Sim. Todo mundo, o Gil precisava de novos ares. O Santos, nessa situação em que começou esse ano, encarava o Gil como um ótimo reforço. Um reforço de nome, um reforço de bola. A última amostragem de bola do Gil no Corinthians não era ruim. Não, mas a torcida do Corinthians estava tipo, ô Gil, você tem que parar de jogar. Então, mas é aquela coisa... Parte da torcida queria aposentar o Gil. Exatamente. E mesmo o próprio Corinthians, se você for pensar para renovar um compromisso com o Gil, começar uma nova vida com o Gil, talvez não fosse o ideal. Sim. Até porque no momento que o Gil sai, tinha Veríssimo. É uma realidade diferente da atual. Bem lembrado pelo professor. Bom, o Miller tá ali, né? E a Marina está lá em Campinas. Então, alegria no Morumbis, mas alegria do Santos. O São Paulo quebrou o tabu do Corinthians, né? Não vencia lá em Itaquera. Paulo Sérgio falou, não vai, perdeu, né? Ganhou do Palmeiras, Recopa, agora não vence mais. Marina, o São Paulo não foi além de um empate aí em Campinas.
1-1 com o Guarani, oportunidades não faltaram ao tricolor. Boa noite, Marina. Fala, Garrafa, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Um beijo especial para o Chico que está voltando aí à bancada e para todo mundo que está assistindo a gente. Pois é, eu estou aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa, um estádio raiz, como o nosso querido Silvestre gosta de falar. Eu já estou aqui dividida entre o campo de um lado e a arquibancada do outro, ainda temos luz aqui atrás, mas para falar desse jogo que, olha, eu até estava comentando com o Renato, que é nosso auxiliar que está hoje aqui, também com o Osmar Menezes, que é o nosso querido Pedra, nosso câmera. No início do jogo parecia que o São Paulo ia para cima mesmo, ia conseguir um resultado bastante elástico aqui em Campinas pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. Começou realmente ali com um time bastante ofensivo, criou bastante chances e teve o pênalti, que depois eu vou querer saber de vocês aí se tem alguma dúvida sobre esse lance ou não, que o juiz foi chamado ali pelo VAR e depois acabou apitando essa penalidade. A gente está vendo os lances aí do jogo também, né? O Caleri vai para a bola, faz o gol, São Paulo abre 1-0 e a gente até comentou, agora vai acontecer isso, até porque o Guarani estava, né, há 6 jogos sem um bom resultado, agora são 7, porque conta esse empate, óbvio, mas eram até então 6 jogos sem vencer na zona do rebaixamento para o campeonato, na Série A2 do Campeonato Paulista. Então, realmente, a torcida aqui, empolvorosa, muito irritada com o time, e então a gente viu uma transferência, de fato, para o final do primeiro tempo do Guarani indo para cima, até que de fato o Léo Santos, ex-Corinthians inclusive, que cometeu o pênalti em cima do Pablo Maia, é quem faz toda a jogada pelo lado direito, camisa 3, ele consegue o escanteio e aí no escanteio ele faz o gol de empate do Guarani em cima do São Paulo. O que acontece? Quando volta do intervalo, o Carpini faz o quê? Vou colocar o Lucas, vou colocar o Bobadilla. Então a gente lembra que o Lucas estava aí lesionado, estava com problema na coxa, não jogava desde o jogo contra o Corinthians, vai a campo, mas ele só consegue, sendo honesto aqui, levar um cartão amarelo. Ele fez muito pouco nesse jogo de hoje. Depois o Luciano entra, o Wellington Rato, que também estava no departamento médico, entra. O Rato que conseguiu algumas jogadas, quase chegou a fazer gol aqui hoje em Campinas, não fez. E no final do jogo, o Guarani quase consegue uma virada. Houve muita vaia da torcida, que inclusive era 100% bugrina aqui, né? Porque não pode torcida mista. E daí simplesmente o pessoal aqui falando sobre uma certa roubo da arbitragem. Eu quero saber de vocês aí, do pênalti, e se vocês acham que de fato, uma ventania aqui em Campinas, se de fato houve um favorecimento ao São Paulo nesse empate. Segura aí, Marina, segura aí, não sai daí. Eu começo com o Miller e vocês fiquem à vontade. Miller, o grande mérito do Carpini quando ele chega, e todo mundo disse isso de um modo geral, não só nós no Mesa Redonda, mas todo mundo que acompanha o São Paulo, o Carpini chegou sem vaidade e está mantendo tudo aquilo que o Dorival fez, não está inventando moda, foi lá, quebrou o tabu em cima do Corinthians, ganhou a Recopa, e aí o Carpini se vê sem os seus principais jogadores, o que vai acontecer durante a temporada. Não adianta, ele não está mais no Água Santa com um calendário pequeno. Ele está num calendário de Libertadores, de Campeonato Brasileiro, de Campeonato Paulista, né? Um campeonato muito exigente. Então ele não vai contar toda hora com um grupo com força máxima. E quando ele perde essas referências, ô Mineiro, o São Paulo se perde. O Lucas voltou hoje, ainda não voltou a 100%, porque entrou no segundo tempo. O que foi o jogo e esse começo do Carpini agora, depois daqueles 2 bons resultados, são 4 jogos sem vencer. É normal essa oscilação ou é preocupante, Miller? Não, acho que não é normal, né? 4 partidas sem vencer, não é nada é normal, um time grande, né? Ele pegou, como você falou, um time completo, ajustado, cheio de confiança, né? E não consegue desenvolver, evoluir o time, né? Então hoje eu não vejo nenhuma evolução do time do São Paulo com o Carpini, né? Hoje não, hoje a partida é muito fácil. Um time ruim do Guarani, né? O São Paulo poderia ter feito 3 gols. E por que não fez? Essa é a questão. Quer dizer, então, são detalhes, uma pouca diferença faz toda, né? Então, são detalhes interessantes que no segundo tempo, no final do primeiro tempo, o Guarani acha um gol e é isso. Defendeu o resultado até o final, se retrancou e o São Paulo com as mudanças melhorou, né? Com a entrada do Lucas, do Wellington Rato, do Luciano, etc. Mas não teve competência para poder fazer o segundo gol. E no final dos acréscimos já, o Guarani perde um gol na cara do Rafael, mas aí, o São Paulo estava desajustado, mal posicionado dentro do campo. Então acho que o São Paulo poderia ter decidido o jogo no primeiro tempo, né? E também no segundo, porque o Wellington Rato perde um gol na cara do
do goleiro do Guarani, quer dizer, então acho que o São Paulo poderia ter aproveitado melhor o jogo de hoje e ter vencido, que relativamente era uma partida fácil. E depois tornou-se difícil no segundo tempo, porque o gol não saía, a ansiedade vinha, aí o time começava a errar constantemente, tanto é que nesse contra-ataque o Guarani quase faz o segundo gol. Mas o agora vem... também tem uma questão também. Quantas oportunidades você precisa para fazer um gol? Ferreirinha precisa de quantas oportunidades para fazer um gol? Aí jogar a culpa, então seu pai ficar jogando a culpa no treinador. Eu? Você tava, o Carpini, não sei o quê. Eu tô colocando o tema para vocês. Não, você já começa a fazer polêmica. Então o jogador não precisa ter 20 oportunidades para fazer um gol. Mas ele peca no fundamento. Professor, primeiro tempo... principalmente. O Ferreirinha teve chance aí na cara. O Carpini não chuta, né? Pô, não chuta, não faz o gol, aí ele vem aqui e fica falando do treinador. Eu não falei, eu perguntei. Mas é que tá, mas o Ferreirinha, ele peca no fundamento. Então... Vocês que são jogadores, eu não sou, mas eu acho que ele bate errado na bola. Ele tenta fazer uma coisa e acaba saindo outra. Isso é fundamento, isso é treinamento. Ele tem que treinar no paredão, como vocês faziam. Nem sei se tem paredão hoje, né? Acho que não. Mas ele tem que treinar no paredão. Só no BBB. Mas o Ferreirinha... Vai bem um paredão para ele. O Ferreirinha, ele terminou o ano mal também, né? E ele ainda não se encontrou, cara. Mesmo mudando, né? Pô, vou para um time novo. Pô, agora é minha hora de voltar novamente. Que se você muda de clube, você tá motivado. A motivação vem automaticamente. Agora, eu vejo o Carpini assim, né? Você sai de um, né? A gente que é jogador, a gente sabe muito bem, né? Jogador, jogando sabe muito bem. Quando você muda totalmente, você sempre esteve ali naqueles times que vamos defender, depois nós atacamos, depois vamos. É uma coisa. Quando você vem para um time grande, você fala... Para ser protagonista. Você não pode ficar defendendo mais. Por mais que você tenha o resultado na tua mão, mas você tem que atacar, tem que atacar. Então, às vezes, nesses, né, já 4 jogos que o São Paulo não vence, então eu acho que a maior dificuldade que eu acho que o Carpini pode estar encontrando dentro do São Paulo, eu, né, deduzo assim... A maior dificuldade é o Ferreirinha não fazer gol. Também, mas assim, paredão, essa forma de jogo, é o quê? Eu preciso atacar e quando ele tinha os times na mão, ele tinha que defender. Aliás, por falar em Ferreirinha, a Marina jogou pra gente a pergunta, vamos ver o lance do pênalti, foi quase um assassinato no Ferreirinha, pelo né? amor de Deus, né? Quer ver o lance do pênalti, ó, escanteio. Não, foi do Pablo Maia. Era o Pablo Maia? Era o Pablo Maia ali? Era o Pablo Maia, tá certo. A bola depois vem ali pelo lado esquerdo. Inclusive, nesse lance aí, Garrafa, num primeiro momento, a gente ficava questionando o que ele ia procurar, porque tinha 3 lances de pênalti, 2 mãos, uma mão antes, uma mão depois. Eu nem daria o pênalti pelas mãos, mas nesse lance... Pelo amor de Deus. Foi o Léo Santos, zagueirão. Né? O duro é o zagueirão depois e não reclamar. O que eu fiz? Não fiz nada. Quase o zagueiro quer sair jogando? O que é isso? Agora, o fato de ter dado o pênalti isenta ele da expulsão, é isso que diz a regra? Mais ou menos? Você já foi punido, né? Você já foi punido e aí não vai ser punido novamente. Ou cabia uma expulsão aí, gente? Não, cabia. Não, porque ele não era o último zagueiro, né, professor? Não era o último zagueiro. Então, acho que não... Mas o que caberia era a intensidade. A intensidade. Parece que o árbitro julgou que a entrada não foi para a expulsão. Aí é uma coisa de interpretação do árbitro. Mas eu não entendo porque a torcida do Guarani está tão brava, não. Mas sabe uma coisa, Michele, sabe uma coisa que eu fico revoltado? É o seguinte. Coloca o time titular para fazer o resultado. E aí você coloca o Banguzinho no segundo tempo. É isso. É uma regra da bola, né, o jogador? Coloca quem? O Banguzinho é o time reserva, uma gira da bola, né? Poxa vida, aí ele entra com o time reserva, o Ferreirinha sem ritmo de jogo. Quer dizer, coloca o time Ele titular. colocou o Eric hoje para começar, vocês estavam falando do Ferreirinha, no momento que o Ferreirinha assume a titularidade, é onde acontece a queda do São Paulo, sem depositar, obviamente, mas a culpa no Ferreirinha. O Eric estava pedindo passagem. Rafa, sabe o mal desses treinadores do Brasil? É o seguinte, porque você tem 5 mudanças, você vai mudar os 5? Não precisa, você é obrigado a mudar 5. Muda quem você quiser, você é o treinador. O Eric, pra você ter uma ideia, estava bem no jogo. Aí tira o Eric. Pra quê? Tira quem tá mal, né? Quem tá bem tem que permanecer no jogo, moleque novo, sangue no olho, deixa jogar. Ô, Mileiro, eu tenho uma curiosidade, você que trabalhou com o Tele, você sabe que o Tele não gostava de mexer. Não. Tinha jogo que ele não fazia, no tempo dele eram 2. Como é que você acha que ele
trabalharia hoje com essas 5 substituições? Ia mudar muito a vida para ele? Não, difícil. Pô, mas de 2, era 3 na época, não era? Era 3, ele mudava. Pô, de 2 e 3 máximo mudava 2. Ô, professor, Não, mas os jogadores que o Tele tinha na mão, não dá pra comparar. Então, aí não precisava nem mexer. Mas ele, não a dá maioria pra da comparar. carreira do Tele eram 2. 3 substituições, ele 94 para cá. É verdade. Então, ele Não, não mas ele gostava quase de não mexer. mudava. Ele não gostava de mexer. Ele Mas mudava não uma e ele machucava mudava. também os jogadores naquela época? Não se Não, o time machucava? era novo, bem preparado. O Palmeiras é um time novo, bem preparado. Quase não machuca. E todo Abel mundo ia pra dificilmente- noite, hein? Né, Miller? O pessoal dá uma saída, né, Miller? Mas a intensidade era mais baixa, né? Tem essa também, né? Era mais Hoje baixa? o jogo é mais pegado. Não tá E a passando pano não, né, Chicão? Não estou passando pano. Só até que eu vou falar uma coisa para você. Ah. Se eu sou o Carpini, eu nunca tiro o Lucas, o Wellington Rato e o Luciano do time, cara. Não tiro. Hoje ele A optou. intensidade Eu era não- baixa, mas a Lucas e o qualidade Rato. era alta, hein, Chicão? Ah, sim. A qualidade era alta, por isso que a intensidade era baixa. O Lucas e o pois Rato, Chico. Paulo, mas É. eu não fui eu que criei a história. Essa é a realidade do Agora, futebol brasileiro. ô Chicão, o Lucas e o Rato estavam voltando de lesão, não é? Estavam voltando de lesão, por isso ficaram à disposição no banco de O reservas. Rato entrou, mandou uma bola no travessão. Como é que você tira o Wellington Rato? Você não pode tirar. É isso que eu estou dizendo para você. Não quer pôr o Lucas? Tudo bem, está machucado, ele é o melhor do time, é o cara que o São Paulo bota a maior fé nessa temporada, tá, que tem Libertadores, eu até entendo. Põe o Lucas durante meio tempo. Agora, o Wellington Rato e o Luciano tem que jogar, Ó, cara. a Marina ouviu a coletiva, acompanhou a coletiva, participou da coletiva do técnico Thiago Carpini. Ela vai voltar com um tema polêmico para vocês, mas antes, eu quero rapidamente, e vou passar desde a Michele, com todos vocês aí, sobre essa questão. Porque eu perguntei quando o São Paulo ganha, quebra o tabu do Corinthians. Eu preciso lembrar, Paulinho. É o momento, Paulinho, só para exemplificar. Aí depois ele ganha do Palmeiras, a Recopa. A pergunta feita na bancada para os nossos comentaristas foi: o São Paulo vai brigar de igual para igual na temporada? A grande maioria disse que sim. Brigar com o Palmeiras, final de semana tem São Paulo e Palmeiras. Brigar com o Palmeiras, brigar com o Flamengo, a maioria disse que sim. Passado aí esses 3 jogos, 4 jogos sem vencer, eu repito a pergunta, começo com você, Paulo Sérgio. O São Paulo briga de igual para igual e vai ter novidade por aí, Rames está chegando. Briga, Daqui a sim, pouco a gente fala do briga, Rames. até porque quando você joga contra times grandes, a concentração é outra, a mentalidade é outra, o Campeonato Brasileiro é outra realidade. O que nós vimos hoje foi um time achando que iria ganhar a qualquer momento. Queria fazer o gol a qualquer momento. E aí o que aconteceu? Não fizeram os gols e aí acabaram criando uma grande dificuldade. Mas o São Paulo contra o Palmeiras vai ser uma outra equipe. Briga de igual para igual, professor? Depende com quem, né? Eu tô falando, aí é no Brasil. Eu acho que primeira Atlético, prateleira... Flamengo, primeira prateleira. Então, primeira prateleira é Atlético, Flamengo e Palmeiras. Agora você tem o Fluminense campeão da América, um ascendente. O São Paulo é um candidato. O Inter é um outro candidato, fez um mercado muito bom. Mas eu acho que não é para São Paulo, Flamengo e Não é a primeira Galo. prateleira. Não é para Palmeiras, Flamengo e Galo. E aí, Rodrigo? Eu acho que briga, mas temos que lembrar que o Campeonato Paulista é uma máquina de moer jogadores e treinador. Claro. Do brasileiro, depende da forma que você começa o Paulista, você vai sofrer pressão logo de começo. E aí tem que ver como que esse time vai reagir aí durante o campeonato. Agora, começando o ano do jeito que o São Paulo foi, eu coloco como que chega assim para brigar com o título. Chico. O São Paulo chega para brigar com o título, sim. O Paulista e depois talvez até outros campeonatos. Briga, igualdade de condição com o Palmeiras? Briga. Essa oscilação não preocupa? Não, eu se eu fosse São Paulo não estaria preocupado. O problema é o Carpini. O Carpini tem que achar o jogo dele lá. Sabe esse negócio, vou tocar o trabalho do Dorival? Ele não tem que fazer isso, ele tem que inventar ou botar em prática aquilo que ele pensa de futebol. E talvez não é a mesma coisa que o Dorival pensava. Entendeu? Acho que tem que ter um pouco mais de personalidade o técnico do São Paulo. Tá certo. É o início de trabalho ainda. Miller, você estava animado, né, com esse São Paulo, com os jogadores chegando e tal. Os resultados acabaram não acontecendo e futebol é muito resultado. Você mantém de que o São Paulo está brigando lá nessa primeira prateleira com o Palmeiras ou ainda precisa de mais um pouco? Com esse time, acho que não. O professor foi bem. Os 3 times, né? Os 3 estão na frente de todos. Sim. Nas competições, né? Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Sim. Né? Sempre digo que o Paulistão não é um parâmetro, né? Claro. Mas com esse treinador do São Paulo, o time não boto fé, não.
Calma, Eu jogador. no time Lembra eu boto da sua fé. esposa, Eu que não a boto esposa fé falou. no treinador. Acho que o treinador é fraco. Calma, Pro São jogador. Paulo. Ué, eu não posso dar minha opinião? Minha opinião é essa, ué. vai Ele chegar em é um casa, você vai treinador que tomar não é um dura, treinador hein? pro São Paulo, na minha opinião. O time é o mesmo time, não é? Do Dorival? Sim. Então, mas o treinador não tá na altura do time. O Paulistão não consagra, mas o Paulistão derruba, né? Eu acho. E o sarrafo Dói ficou demais. muito alto com aquele começo. Porque você fala assim, briga com o Palmeiras, tem brigado com o Palmeiras em jogos diretos com o Palmeiras. Mas a temporada não é só isso. Não é só isso. Michele Ah? Gianella. Bom, eu Briga acho- lá na primeira prateleira e aí a sensibilidade feminina, tem outra visão, né? Tem outra visão. Eu acho Ela pode vir com uma outra... que o São Paulo tem time para brigar e tem um timaço, tem grandes jogadores, mas não tem um treinador à altura desse time. Rapaz, Então, olha. entendo que o começo do São Paulo veio ali muito embalado por tudo que o Dorival Júnior tinha construído, mas agora a gente está vendo que o Carpini não está conseguindo mexer, que está sendo chuveirinho dentro da área, que a gente não enxerga ali. E se ficar fora aí da final do Paulista, já tem uma crise. Claro que não vai ser uma crise igual às crises do Corinthians, mas já tem uma crise tem um se Palmeiras, aproximando aí. tem um Palmeiras Entendeu? e São Paulo no próximo final de semana. A gente Então sabe é bom que isso ficar bem esperto. que isso pesa demais. O, E Cre- você, o Crespo, cara- o Crespo não foi campeão paulista? Foi. Ele caiu onde? Logo Caiu no depois, Brasileiro, né? Então o Paulistão não é parâmetro pra nada. Eu não sei se É. o Carpini fica até o final do ano. O Paulistão não segura o treinador. Pronto. É. Ou seja, e tem Inter de Limeira, que é o jogo atrasado no meio de semana em Brasília. Em Brasília, um jogo que interessa muito ao Corinthians e também ao São Paulo, que a Inter tá brigando de igual para igual com o Corinthians. E depois tem Palmeiras. Vai que dá Bom, deixa pra lá, deixa eu bater na madeira, vamos falar O que eu tô Garrafa secando aí. tem um detalhe também que pouca gente está lembrando. O São Paulo, por esse começo, primeiro, ele não tem o direito de não se classificar, que ainda é um risco que corre. E segundo, em se classificando, ele não tinha nem o direito de se classificar em segundo e ter que ir para Novo Horizonte. É. Isso complica a tua vida num jogo só. Tem viagem, Sim. sabe? O professor Virou lembrou de algo, fio, né? professor lembrou de algo importante, a Marina está lá. E o Carpini, que foi citado aqui na mesa, Marina, ele fala exatamente o quê? Falou exatamente o que depois da partida sobre esse empate, onde o São Paulo poderia ter vencido e não venceu, equipe que está disputando o rebaixamento, Marina. Vocês estavam falando aí, né, Garrafa? E eu estava lembrando aqui do que o Carpini falou exatamente depois do jogo. Ele vai trazer esse período em que ele começou bem e depois essa sequência de 4 jogos que os resultados não são os esperados. Então vamos ouvir o que o Carpini falou e disse que o alerta no São Paulo está sempre ligado, mas que as vitórias vão chegar, tá? Foi isso que ele disse. Vamos ouvir. Fica esse sentimento, né, do pequeno detalhe que tem feito a diferença. Isso foi no jogo anterior, quando nós tomamos o gol nos últimos minutos. Um gol que nós sofremos de pênalti contra o Santos, voltando um pouco, fazendo uma retrospectiva recente desse momento, né, dessa falta de vitórias. São Paulo é sempre o alerta muito ligado, mesmo no início como agora, porque, como eu falei, um clube desse tamanho, ele precisa estar sempre competindo para vencer, e é isso que a gente procura fazer. Eu acho que a palavra que eu usaria é o incômodo de não vencer, não a dificuldade. Claro que a gente trabalha para esses resultados, eles vão voltar a acontecer. O nosso ambiente, da mesma maneira quando nós chegamos, de confiança, de um bom astral, de muito trabalho, de muito respeito internamente, né, no nosso grupo, no nosso dia a dia, e nós sabemos que nós temos muitas condições, né, e capacidade para a gente poder seguir trabalhando, evoluindo, melhorando esses pequenos detalhes, e as vitórias elas vão voltar a acontecer. Aí eu quero saber de vocês aí no estúdio se esse discurso faz sentido em relação ao que está sendo apresentado em campo. Garrafa? Vamos saber então. Marina, continua por aí, que a Marina daqui a pouco volta com o assunto Rames Rodrigues. Segura aí, ela volta daqui a pouco. Então coloca aqui na tela, Chile, até pra gente responder essa pergunta da Marina, mas ilustra aqui pra gente a classificação, a briga do São Paulo nas vagas das quartas de final. São Paulo tem então a Inter de Limeira, o jogo seria em Limeira, mas a Inter vendeu o jogo vai para Brasília, né? Tem esse jogo atrasado. Aí depois tem o Palmeiras e o Ituano, que faz uma campanha pífia, vai brigar pra não praticamente cair. rebaixado aí, né? E aí ele briga com São Bernardo e Novo Horizontino. O Novo Horizontino tem a Ponte e o Novo Horizontino tem a Portuguesa.
O São Bernardo tem o Água Santa em casa e depois tem o Mirassol. Tem a classificação do grupo como está hoje, Chile, a classificação? Vamos colocar a classificação? E aí a gente já faz uma avaliação, porque o professor ele toca num ponto importante, que o São Paulo, nesse grupo, ele tinha que estar na liderança. Quando a gente fala aqui de que o São Paulo vai brigar com os grandes, quase perto da prateleira alta, o São Paulo tinha que ele está em segundo. É verdade que tem um jogo a menos, ele pode ir a 18, e aí critério de desempate com o Novo Horizontino. O São Bernardo não tem vida fácil. São Bernardo não tem vida fácil. Água Santa e Mirassol, dois jogos difíceis. E depois o São Paulo vai jogar ou com o Novo Horizontino, se ele classificar, ou com o São Bernardo. O São Paulo corre risco, em passando, de não avançar. Polêmica? Pra que essa polêmica toda? É uma pergunta. Não, você já colocou polêmica, o jogador já ficou nervoso lá, Michele também já falou que o Carpini não presta. Eu não falei que não presta, ele não tá na altura do time. É isso. O senhor tá querendo criar polêmica. Você que começou o senhor querendo criar polêmica. Então, o São Paulo vai passar tranquilo. palavra na O Carpini tem razão, tem que dar tempo ao tempo. Chegou agora o treinador. Vocês estão com pressa de quê? Eu não, professor. Mas, Paulo Sérgio, passar, eu acho que passa. Mas não é mais fácil para o Santos pegar Portuguesa, Ituano, o Santo André, do que para o São Paulo ir para Novo Horizonte. A viagem me pega. Além do que o time bom do Novo Horizontino, é uma viagem que você podia não fazer. E se pegar o São Bernardo, também é um outro time bom. O São Bernardo hoje complicou bem pro Santos. Tem que abrir o olho. Esse sarrafo, eu acho que esse sarrafo ficou muito alto, né, de cara pro São Paulo, porque ele já conquista um título em cima do Palmeiras, ele já quebra lá o tabu na arena. Então foi uma semana que o São Paulino não tinha muito tempo. Né? E de repente, esse balde de água fria, 4 jogos sem vitória no Campeonato Paulista, o Rodrigo estava falando aqui, a gente concorda? É pesado. É pesado. Time grande não é. Você pode até empatar, perder, mas na outra você tem que ganhar, não é outro tem que resultado. Dar resposta no próximo. É rápido, entendeu? O São Paulo vem... Garrafa, diga, Chico. Olha, o espírito do São Paulo, dos jogadores de São Paulo, é questionável. Porque hoje, depois que o Caleri bateu o pênalti e fez o gol, o Wellington Rato virou para o banco de reserva de São Paulo, que ficou parado, virou e falou assim para eles: vocês estão aqui para ver o jogo ou estão aqui para vibrar com o companheiro? Quer dizer, todo mundo ficou calado. O Wellington Rato deu uma bronca. É porque o Wellington foi lá comemorar e a galera ficou. Aí a galera ficou no banco. E o Caleri ficou esperando que todo mundo fosse em direção a ele, né? Como se fizesse uma Talvez até por todo mundo estava no banco entender que o São Paulo ia ganhar a hora que quisesse, e não é bem assim. Pode ser. Não é bem assim. Miller, dentro dessa avaliação do grupo e projetando a próxima fase, esse São Paulo vai ter problemas? Eu acho que o São Paulo classifica. São Paulo tem time de sobra para classificar. Acho que o São Paulo se classifica sim para a próxima fase. Eu estou preocupado com a bola que ele vem jogando, diferente. Só acrescentar para você que o Novo Horizontino, o Chile está me falando aqui, o Novo Horizontino ganhou do Santos, ganhou do Corinthians e empatou com o Palmeiras. Sim. Pode ser o São Paulo e o Novo Horizontino aí, ó. O que eu quero dizer é o seguinte, você não viu o que o treinador falou do São Paulo agora, na entrevista? Sim. As vitórias vão chegar. Amanhã, segunda-feira, vai chegar também. O inverno vai chegar. A primavera vai chegar. Ué, ele falou óbvio. Amanhã, daqui a pouco, a vitória vai chegar. Eu tenho certeza que vai. Eu quero saber se o time vai evoluir. Essa é a minha preocupação. Não tem outra. O São Paulo vai classificar? Vai. Para mim, o São Paulo é favorito junto com o Palmeiras. Eu continuo dizendo. Tá. Agora, precisa melhorar o futebol, só isso. E sabe como pode melhorar o futebol ou não? Com a volta de Rames Rodrigues. Ele está reintegrado. O Miller aqui a semana passada falou: com o Nicão não dá mais. O Rames com uma perna. E o Rames não tinha, né? Já estava afastado, tal, para rescindir contrato. O Rames com meia perna joga mais que o Nicão, tal. E aí nessa semana o Rames Rodrigues pediu desculpas e foi reintegrado. O Carpini falou sobre isso com você na entrevista coletiva, Marina? Falou sim, Garrafa, foi um assunto bem falado ali, inclusive, durante a coletiva. Ele disse, de fato, que o Rames Rodrigues pediu desculpas por não ter ido a Belo Horizonte, quando ali o São Paulo conquistou a Supercopa Rio em cima do Palmeiras, e disse que pediu desculpas ao elenco, enfim.
e, de fato, foi reintegrado. Mas a gente lembra que o Rames Rodrigues não está inscrito nessa primeira fase do Campeonato Paulista. Ele só poderia substituir um jogador da lista A partir das quartas de final, caso o São Paulo passe de fase. No entanto, a gente tem uma situação do Luiz Gustavo. Primeiro a gente vai ouvir o Carpini falando sobre o Rames Rodrigues e depois eu venho com essa informação do Luiz Gustavo. Na verdade, o contato que eu tive com o Rames não fui eu que tive com ele, foi ele que teve comigo, posteriormente com o grupo e eu acho que anteriormente a tudo isso com a diretoria. Né, se desculpando primeiro por não ter ido a Belo Horizonte, eu achei muito nobre isso da parte dele. Ele sabe que nesse ponto ele errou, por mais que ele já não tivesse mais com a cabeça no São Paulo. Né? Ele tinha sinalizado o interesse de não permanecer no clube, a gente respeitou, né? A gente quer trabalhar com as pessoas que queiram estar no São Paulo, que querem o São Paulo, e eu acho que ele entendeu que nós temos um bom ambiente, nós temos um ano promissor pela frente, dessa maneira que eu vejo, pelo trabalho que está sendo construído, né? Passa pelo que foi o nosso início, começo de Campeonato Paulista, título da Supercopa, esse momento de oscilação do Campeonato Paulista, um momento bom que ele vai também voltar. Então acho que tudo isso talvez tenha despertado no Rames a vontade e o desejo de permanecer. E ele se desculpou com os atletas, comigo, como eu falei anteriormente. É um cara de uma capacidade técnica indiscutível, claro que perdeu-se um período, né? Então a gente vai ter que avaliar em que condição, em que estágio ele está, por mais que ele fez uma semana de treino muito boa, né? Até pela capacidade técnica que tem um atleta. Aí, então, o Carpini falando sobre o Rames Rodrigues. Só que hoje, antes do jogo aqui contra o Guarani, o São Paulo confirmou uma lesão no Luiz Gustavo, uma lesão no tendão de Aquiles da perna direita. O que significa isso? Se o São Paulo quiser inscrever, portanto, o Rames Rodrigues no lugar do Luiz Gustavo, que deve ficar de fora por todo o Campeonato Paulista, por toda essa reta final de Paulistão, ele vai conseguir. Precisa correr com as burocracias aí. Então, o Rames Rodrigues tem essa chance de reintegrado ao elenco, ser inscrito no Paulistão e ser bastante útil aí para o São Paulo. Acho que bastante útil, né, Garrafa? Perguntar para a bancada. Marina, bom retorno para você, parabéns pelo trabalho, as informações chegaram aqui de forma precisa, os principais temas. Venha para São Paulo com tranquilidade com toda a nossa equipe. Obrigado, Marina. Legal, Marina volta então para São Paulo. Valeu, Garrafa. Tchau, tchau. Marina voltando para São Paulo e eu coloco aqui o tema para vocês. Aí, Miller, resolveu. Vai aumentar o patamar do São Paulo. Como é que... Eu, sinceramente, eu nunca tinha visto nada parecido, né? Ele recusa ir àquele jogo na decisão da Recopa com os jogadores. Ali eu acho que literalmente queimou o filme dele. E aí, como o São Paulo não tinha recurso para pagar a rescisão de contrato, ele foi alertado, porque se ele sai... Ele ia perder um caminhão de dinheiro. Ele ia perder um caminhão de dinheiro. E a informação que eu tenho, Paulinho, é que o empresário dele alertou: você tá maluco? Não, continua aí. Aí ele viu que não tinha proposta, não podia sair, ia ficar treinando, foi lá e pediu desculpa ao elenco. Foi aceita as desculpas pelo elenco, pela comissão técnica e pela diretoria. É uma boa, é um baita reforço para o São Paulo ou não? Eu acho que é. Eu acho que sim. O Rames Rodrigues é um meia esquerda que não se tem mais. É aquele cara que articula o jogo. Hoje eu vi Flamengo e Fluminense, que foi 2-0 para o Flamengo. O Arrascaeta acabou com o jogo. Por quê? Porque ele é um meia, né, que não tem lugar nenhum. Né? O Rames Rodrigues tem a mesma potencialidade do Arrascaeta. É só dar oportunidade para ele e exigir que ele seja mais participativo dentro do jogo. O Arrascaeta, por exemplo, vai para a esquerda, vai para a direita, ele chama o jogo e cria oportunidades para os atacantes fazendo os gols. Né? O Pedro, principalmente. Agora, o Rames tem que ter mais ou menos esse espírito para encaixar no São Paulo e eu acho que vai dar certo. Será? Aí é que está o problema. Aí eu ia falar que é o negócio, convencer o cara, porque eu acho até legal que ele tenha procurado o São Paulo. Só faltava o São Paulo ter ido atrás dele, pedir pelo amor de Deus para ele ficar, né? Então, agora, se eu fosse o São Paulo, do outro lado da mesa, eu falaria assim, olha, você fica, mas com outro espírito. Porque não dá para contar que vai armar um time para você, que não é o caso do São Paulo hoje. Mas com certeza, o professor tem no Muricy lá, você acha que não falou já? Então ele está sabendo disso. Não pode ser uma questão meramente financeira, vou ficar aqui para não rasgar dinheiro. E aí, vai ficar enganando? Porque o Rames Rodrigues realmente tem todas essas qualidades.
mas é o recordista mundial de ser campeão sem jogar. Você pegar as vezes que ele ganhou taça do Real Madrid para cá, sem entrar em campo, e no São Paulo ganhou mais uma. Apesar de não ter ido, não ter viajado. Até o Luan, que Já não tá está no nos currículo, planos, né? estava tá lá ali. no currículo, Tá lá né? no currículo. Que já. banca currículo. Você até a medalha, né? Então, Mas no currículo. ele que contribua com o currículo do São Paulo também. Ninguém discute. A gente, quando fala isso, parece estar falando de quantos jogadores já falou isso, né? Tecnicamente é importante, mas o cara precisa ver se corre, se contribui. Ele é dessa estirpe. Mas você colocaria ele, professor, para jogar, tipo, já que vale quanto pesa, colocaria ele para jogar? Para jogar, não. Eu não tiraria a camisa de ninguém do São Paulo hoje para dar para ele. Ele que mostre. Ele vai ter que precisa brigar, falar. Rodrigo, por Não, uma vaga no agora, time? pra mim, eu tô naquilo que nós falamos aqui. Aí foi jogada de dinheiro. Quem vai perder mais, quem não vai. Porque o treinador vem na entrevista e fala, ele não consegue ficar 100%, porque ele tem uma Deficiência É, na a musculatura. hora que ele vai, ele se machuca. Então, para mim, eu não acho que é um bom reforço. Pode ser um reforço que não temos o jogador para jogar nessa posição. Mas ele não Aí precisa eu acho que jogar. ele entra. Ele não precisa Agora- jogar 90 minutos. Ah, mas ele quer, Chico. Não, ele claro, quer, ele já evidente falou. Não, mas se não que for para ou jogar você não 90... dá o time pra ele... Ele fica né? insatisfeito. Ou você não dá Se ele 10 pra fica ele. bicudinho. Tanto que a Aí camisa dele acho que é fica 55. 5 mais 5 é 10. O importante é o número da camisa. O importante é você desempenhar dentro de campo. Ô, Miller, e aí Rames chegando à disposição, pelo menos, né? Talvez conte menos com o Nicão. O que você O acha, Miller Miller? está feliz. Deixa eu ver. Bom, se treinador gosta de perder tempo com jogador ruim, então eu perco tempo com jogador bom, mano. Pera aí. Ó, pelo amor de Deus. Sabe qual é o problema desse jogadorzinho hoje do futebol brasileiro? É geral. Tá. É que o jogador hoje tem que pagar penitência. Ah, pelo amor de Deus, meu. Ó, eu não quis ir pra viajar para Belo Horizonte. Qual o problema? Nenhum, pô. Não tem uma lei ao contrário, tem que viajar, se não viajar, o jogador fica tudo com de bico virado com você, de birra. Ah, pelo amor de Deus, ó. Esquece esse negócio, pelo amor de Deus. Isso não existe Tá na bom. bola. Não, Tá. Existe hoje. Existe hoje, infelizmente. Infelizmente. Agora, quando ele foi, o presidente foi contratar o Rames, o que ele falou pro Rames? Eu nem preciso ser mãe de Ná pra saber. Por quê? O que ele falou? Olha, o Rames fez um gol em 2014, do Real Madrid, do Barcelona, do Bayern, etc. Você joga muito, você é um transcendental atleta, e você vai ser o camisa 10, e você vai jogar todas, e não vai sair. Prometeu. Prometeu! Ele veio aqui pra quê? Ele dormiu no barulho, Miller? Ele veio aqui pra quê? Pra ganhar quase 2 milhões por mês e ficar em casa? Ah, pelo amor de Deus, coloca o cara pra jogar. Eu também Se o São Paulo mandasse ele embora, o presidente aí sim ia errar mais ainda. Agora, ele entra no lugar de quem, Miller? No lugar de quem? É? Ah, não, pelo amor de Deus, você quer que eu responda essa pergunta? Qualquer um. O Elton Rato, o Alisson, todos eles jogam. Porque dão um carrinho, voadora, pontapé, eles jogam. E o Rames não pode jogar com o talento. Na Colômbia, seleção da Colômbia, o que ele fez? O que o treinador fez de especial? Fez um esquema pra ele, como o Diniz faz no Ganso lá. São Paulo tem que fazer um esquema pro Rames? Claro, quer que ele acompanhe o lateral no vestiário? Aê. Ah, pelo amor de Deus, pô. Deixa o cara. Aproveita o talento do Rames. Já que ele tá aí, ganha uma grana, tem um contrato. Aproveita. Ele foi contratado pra jogar. Pra jogar. Não pra ficar fora do banco. Pelo amor de Deus, meu. Ah, o cara tem que ficar chateado mesmo. Ô, O Garrafa. jogador também me convenceu. Te convenceu? Essa Te convenceu, fala só Paulinho? me convenceu, Convenceu. cara. Convenceu, professor? Me convenceu essa Mais ou fala. menos. Eu queria ver Essa treino, fa- coisa que a gente não vê hoje em dia, né? mas O cara tá treinando. Jogador convenceu, mais ou menos? jogador. Convenceu. Tem que Cadê mostrar o isso, esquema. rapaz? Chicão, convenceu? Convenceu, daqui a mão. Não, Chico, você Michele, tava convenceu? convencido. Total. Chico, já queria essa camisa Não, pro quero ver cara. ele em campo. Essa do jeito que ele falou. Ô, Flávio, aqui, Flávio, rapaz, olha, eu já falei, você garrafa, quer que o Nicão meu jogue? Deus. Garrafa, deixa eu Mas só vamos falar a uma coisa. verdade. Ele disse a pura verdade, né, do futebol. Quando o cara é bom, ele tem que estar em Então, campo. Chicão, mas Não tem aquele jeito, negócio bom tem que Mas- mostrar que é bom. Mas o O professor... bom tem que professor chegar tocou lá. num ponto. O bom tem que chegar lá, resolver o problema e na semana que vem falar, não vou viajar. Mas a avaliação Mas do esse Miller- bom não tá resolvendo o A problema. avaliação do Miller é praticamente para quase convencer todo mundo. Mas aí entra o parênteses do professor. A gente não tá vendo o treinamento. Dorival não colocou ele aí no jogo. A Michele quer falar. Pois não, Miller. Pelo amor de Deus, né? Desculpa, Miller. Não. Treinamento
Tá. Pelo amor de Deus. O treinamento de hoje... O cara tem que se matar. O treinamento de hoje treinamento é só né? campinho reduzido e campinho de criança de 8 anos de idade? O jogador tá que tá hoje, Fute hein? tênis? Ainda bem que Pelo não amor tem de Deus, coletivo, pai. Miller? Não tem coletivo. Não tem mais vai. coletivo. É campinho reduzido, É 3 me engana contra que eu 4, tá? Que treinamento fraco é esse? É bobinho? Tem bobinho? Nem bobinho tem mais, nem dois toques tem Fala, mais. Michele, jogador. fala. Pelo amor de Deus. Rafa, é só para colocar o seguinte, quando a gente estava falando, né, sobre aquele ataque do Fortaleza, as últimas notícias que chegam é que o governo de Pernambuco está investigando o caso, claro, até agora ninguém foi preso, e o comandante-geral da PM de Pernambuco, Ivanildo Torres, disse que não foi torcida organizada, que ele está lidando com este caso como se fosse uma facção criminosa, porque eram quase 100 pessoas que estavam ali armadas, né, com pedra, com explosivo, iam entrar no ônibus se a Polícia Militar não tivesse intervindo. Então, os secretários de defesa, eles estão ali trabalhando para buscar os culpados e já tem alguns nomes ali na mira. Vamos continuar cobrando. Atenção, hein? Corinthians, daqui a pouquinho aqui, Corinthians perdeu para a Ponte Preta. O Salazar vai vir ao vivo já. Tem Palmeiras ainda, mas temos presentes para o nosso público, Michele. Vamos com os presentes do público? Bom, o primeiro presente que eu vou dar aqui, essa camisa do Palmeiras, que está aqui. Ó, que linda a camisa do Palmeiras tamanho G, com 3 convites para almoçar, com tudo pago lá no restaurante Fazenda Caipira. 3 convites. A camisa do Palmeiras e os convites vai para Viviane Marques. Viviane, tem uma semana para retirar o seu presente aqui na TV Gazeta. A produção entra em contato com você amanhã. É para dar mais um? Pode dar mais um? Não. Pode dar, vamos lá. Luva profissional da Poker, também em parceria com a loja Gol de Placa de Santo André. E 3 ingressos aí, 3 convites para almoçar no restaurante Fazenda Caipira. Marcel Esperandil. Marcel Esperandil, uma semana para retirar seu presente aqui. A produção vai entrar em contato com você. E ainda tem um presente que eu vou dar daqui a pouquinho. Camisa do São Paulo, tamanho G, com a bola. E mais 3 convites para almoçar no restaurante Fazenda Caipira. Já eu falo quem ganhou. Que legal, Michele. É Palmeiras ou ainda finaliza aqui, Chile, por gentileza? Tá certo. Para finalizar, então, do jeito que a coisa se desenhou, o Miller praticamente convenceu quase a todos. Não tô aqui para convencer ninguém. Não. Tô dando minha opinião. Não, foram os seus Mas argumentos. conseguiu. Você é formador de opinião. E aí, né, o Paulista deu uma mudada, não deu? Agora, foi convincente, né? Garrafa, Convincente, agora, jogador. final de semana que vem, eu vou estar no Morumbi. Ai. Clássico. Eu quero ver se o Ramos vai jogar. Tem que jogar, né? Gente, já que voltou, tal, pediu desculpa, não sei o quê, ou joga agora ou não joga mais, ou não? É domingo contra o Palmeiras, Rames Rodrigues de titular? Não, mas tá errado. Ele pediu desculpa pro treinador, pra comissão técnica, pro diretor, pro conselheiro, pro camarote. Pô, pelo amor de Deus. Nossa, Tá errado. Isso Um que é, jogo Chico? só não vai avaliar o cara. É muita pouca coisa. Ele pode até jogar o clássico, mas não acredito que ele vá estar 100%. Exatamente, é bem O verdade, cara. Tá Carpini. sem ritmo de jogo. Tá sem sente, ritmo de tá? jogo. O cara, eu preciso ir pro Palmeiras, mas a rápida pergunta aí, vocês discutam aí. O Carpini tem tamanho? Quando o Carpini olha... Você aí, ó. Tá vendo? Você já tá Não, é uma jogando pergunta. bem. Essa É uma pergunta você já fez Hoje eu lá no estou meio... começo. O Carpini, quando ele olha assim, eu vou ter que resolver minha vida... Vou de novo. Não, professor Celso Zelde, na faculdade de jornalismo, fala, o repórter tem que fazer pergunta. Tá certo. E eu, repórter que fui, continuo sendo repórter, por isso estou perguntando. Então, Existe resposta indiscreta, não existe pergunta indiscreta. Indiscreta é resposta. Então, assim, o Carpini, e é com todo respeito, o Carpini que vem do Água Santa, pega esse time do São Paulo, recebe jogador de Copa do Mundo, jogador de Real Madrid, e com todo esse problema, o Dorival não colocou, é o Carpini que vai ter que jogar. Nesse momento, fica meio acuado o Carpini ou não? Parece que eu estou vendo um videotape. Eu sou mais velhinho aqui, então eu lembro quando o São Paulo montou um time em 81, tinha um jogador de seleção em cada posição, sabe? Então, numa homenagem a Roberto Avalone, posso até falar Valdir Pérez, Getúlio, Oscar, Ari Pereira e Marinho, Almir, Renato e Everton, Paulo César, Serginho, Zé Sérgio, e ainda tinha o Mário Sérgio. E o técnico era o Carlos Alberto Silva, que era considerado caipirão, na época Foi bipaulista. até jovem. 80, né? 81. E falavam que era um Boeing na mão de um piloto de teco-teco. Eu acho que esse é um risco que o Carpini corre. Ele é muito jovem. Eu acho que ele não é nem tão bom, aquele gênio que pintaram. E também não tão botaram ele lá, Ana Maria Braga, para fazer receita, para mostrar lá o campinho. Não é nem aquele gênio,
mas também é um técnico que pode se firmar. É um técnico em formação. É um problema que ele vai ter que resolver. Professor, né, só gente? discordo do Boeing com esse time aí. Não é Boeing. Não é um Boeing. Ah, Mas não é aos um olhos Boeing. das pessoas, o Seria time o quê, é melhor que Paulinho? ele. Ah, né? não, tá. Você tá falando que o São Paulo não é Boeing e daqui a pouco o senhor vai falar do Corinthians. É, pera, tá? Daqui a calma. pouco você vai falar do Corinthians que perdeu da Ponte Preta. O senhor fica aí também, Chico Lang. Bom, eu vou falar do Palmeiras, ainda tem Corinthians, tem muita coisa aqui no Mesa Redonda. E o Palmeiras, que beleza esse Palmeiras do Abel Ferreira ontem. Foi 3-1, foi jogo difícil, mas o Palmeiras construiu um belíssimo placar e ele briga diretamente com o Santos pela liderança do Campeonato Paulista. Ontem, 3-1 para cima do Mirassol. Na tela. Em Barueri, o Palmeiras recebeu o Mirassol pela 10ª rodada do Paulistão e venceu. O jogo começou movimentado e o Mirassol saiu na frente com Rodrigo Ferreira de cabeça. Ainda no primeiro tempo, Aníbal Moreno também usou a cabeça para empatar por Verdão, 1-1. Foi o primeiro gol do argentino com a camisa do Palestra. Já na segunda etapa, Flaco recebeu belo lançamento de Rios e foi derrubado na área, pênalti. Na cobrança, Rafael Veiga bateu firme e colocou o Verdão na frente, 2-1. Já no final da partida, Breno Lopes aproveitou o contra-ataque e definiu o marcador. Palmeiras já classificado 3, Mirassol 1. Foi um jogo difícil, né? Quem só vê o placar, 3, o Palmeiras passeou, não foi assim. O Palmeiras construiu este resultado, o Mirassol complicou muito o Palmeiras e ontem, gente, Palmeiras, o Abel vem fazendo experiências no Campeonato Paulista com jogadores que estão chegando e ontem ele abriu mão dos 3 zagueiros, ele não tinha o Gustavo Gomes, ele abriu mão dos 3 zagueiros e voltou a jogar na linha de 4. A defesa do Palmeiras ficou muito exposta. O Abel até comentou isso na coletiva, falou, ó, o time acabou ficando muito exposto, não sei se vocês vão concordar ou não, o Abel estava bonzinho na coletiva, ontem estava, né, falou, se vocês discordarem, tá tudo certo. E o Palmeiras vai fazendo experimentos. O Abel está coberto de razão, ele está observando o que ele pode jogar, agora tem esse Aníbal Moreno que joga uma bola muito grande. Para mim, o Palmeiras é o grande favorito à conquista do título, é claro, quando cruzar com o São Paulo, no Santos, a coisa vai ficar diferente. Aníbal foi o melhor jogador em campo ontem, né? Então ele traz um meio-campo com o Richard Rios, o Zé Rafael, né? Deixa o Veiga lá para se movimentar mais e não tendo a obrigação de voltar para marcar, juntamente com o Hendrick e o Franco Lopes. Agora, esse Palmeiras, ele tem variedades. Mas tem você muitas percebeu? variedades. E essa equipe do Mirassol, Chico, ela é muito boa. Você muito percebeu, complementar. você Complicou percebeu muito. como é que ele está armando o Palmeiras? Ele consegue fazer o Palmeiras sem o Veiga. Sim. No segundo tempo, ele tira o Veiga e faz um rolo lá com todos aqueles que jogam de volante e acaba dando certo. Sabe por quê, Chico? Porque ele tem um cara chamado Zé Rafael que joga de 5, joga de 8. É um ex-meia. Pois é. Não é? Ele é um ex-meia, mas que é aí, ele. meia não é possível. Como tá jogando o Zé Rafael, O gente? forte do Palmeiras é que o Palmeiras tem um excedente, ali um capital acumulado que os outros não têm. É A isso nossa mesmo. própria pergunta do melhor técnico, a gente está comparando o trabalho de um que tem 3 anos, o do Corinthians até outro dia tinha 3 jogos. E os demais também, tá todo mundo, Carpini, Carille retomando o trabalho depois lá do Japão, de uma passagem pelo Começando Santos que do não zero. foi tão bem sucedido. Está todo mundo começando do zero. E o Palmeiras se aproveita muito disso e é um mérito do Palmeiras. Se esse jogo difícil, o Palmeiras saiu atrás, o Palmeiras vira, corre risco de tomar empate e acaba ganhando num contra-ataque. Isso foi um 3-1 num contra-ataque. Isso é mais mérito do Palmeiras, não é demérito. O Palmeiras tem mais de onde tirar, gente. Tem mais capital de onde tirar. E até pode fazer teste mais tranquilo. Você pode perceber que os outros técnicos não têm cabeça para fazer teste nessa altura. O Carpini vai fazer teste, o Carille vai fazer teste, o Antônio Oliveira vai fazer teste. O Abel pode fazer teste. É porque tem qualidade, né? Ele Tem, responde, né? né? Tem qualidade nas mãos. É um treinador que hoje as contratações são pontuais. Então não é pegar e contratar qualquer um. Então você tendo um elenco desse e você sabendo manusear esse elenco, se torna tudo muito mais Paulinho, fácil. você está tão certo que você vê que ele tirou o Hendrick e tirou o Flaco, colocou o Breno e saiu um golaço do Breno. Sim. Negócio impressionante. Ele né? disse, Chico, na coletiva, como o Mirassol estava indo para o ataque, estava 2-1 em busca do empate, os dois laterais iam, não tinha aquela história, ia o direito, ficava o esquerdo, ia o esquerdo, ficava o direito. Iam os dois, ele acabou tirando o Flaco, né? Tirou o Hendrick e colocou em velocidade o Breno Lopes e foi assim que saiu o terceiro gol. Deu certo. E o Rony colocou Rony. velocidade. São muitas experiências, né?
Agora, me chamou a atenção do Lázaro ainda não ter entrado, porque, gente, tá tudo bem, tá com o Endrick, Flaco lá na frente, né, Miller? Mas o Endrick, nós estamos já entrando em março, abril, maio, junho, o Endrick vai embora. E a temporada não acaba em junho. E aí? Olha, Rafa, o time do Palmeiras a gente sabe que é um time bem montado, né? Esses jogadores que você acabou de falar aí, Breno Lopes, Endrick, são atacantes que eles alongam o time, né? Isso é importante ter, né? O Lázaro já vem de trás com ela dominada, ele é um bom jogador também. O Endrick ele vai colocar para jogar até o final, até quando tiver o último minuto, o último dia dele ir embora para o Real Madrid. Então é normal isso aí, vai ter que jogar mesmo, é um moleque novo. Quando você tem um time montado, até o argentino entrou muito bem, que fez o gol de cabeça. Esse Aníbal aí? Então, Maria. Já tinha um Zé, aí aparece um Aníbal, gente. Parece que ele tá. Parece que ele tá 2 anos no Palmeiras. Chega entrou com e não sentiu assim a tal da transição, aquela coisa toda. Então, quer dizer, bom jogador ele se adapta rápido, entendeu? Principalmente quando você entra num time montado, a dificuldade é muito menos. Agora, quando você chega num time como o Corinthians, como o Grêmio, o Inter, o jogador bom já tem mais dificuldade para se entrosar com o time, porque não tem uma identidade do time, né? Agora, o Palmeiras não. Todo mundo que entra ali se dá bem. Agora, o gol do Breno Lopes, o time do Mirassol tá de brincadeira, agora né? esse lance aí Pô, também, o o zagueirão foi foi zagueiro, juvenil, Rodrigo. né? Vai falar o quê pro zagueiro? Rodrigão, o zagueirão me chega ali, é só desacelera, desnecessário. O cara tá indo pra linha de fundo. Que isso? O cara tava indo pra Carapicuíba, velho. Osasco. Não ia em direção ao gol. O que ele quis fazer ali? Ô, Rafa, mas você viu o gol do Breno Lopes? Onde o Breno Lopes pegou a bola? No seu campo de defesa. O zagueiro, Rodrigo, aqui é o zagueiro, foi um zagueiraço. O zagueiro do Mirassol, que tá o último da sobra, ele foi correndo pra dentro do gol. Ao invés de encurtar, dar o bote no Breno Lopes, ele foi correndo pra dentro do gol. O Breno Lopes foi levando e fez o gol. Já que ninguém chega em mim, vou chutar. Como eu falo, não deixa dentro da área, não deixa entrar mais. Se for pra derrubar, Já derruba mata fora, ali. né? Já mata ali. O zagueiro é a sobra? E nesse lance, Rodrigo, você como zagueirão, dá uma analisada pra gente. Se conseguir voltar lá, Chile, por gentileza. Vai falando do lance aí, do zagueiro, como o próprio Paulo disse, né? Tinha que ter desacelerado, né? Porque se chega o jogador já, o atacante que é rápido, o que ele quer é entrar dentro da área, né? Então você já começa o jogo de curva, se tiver que derrubar, derruba fora. Porque, olha lá, nessa daí, ó. Ali não precisava fazer nada, ali cara. Você não dá o bote. Ele parar. Você acompanha e disputa a bola por cima. E nessa daí eu acho que o não jogador... Não se dá bote dentro da, né, Rodrigo? O jogador do Palmeiras estava de costa aí já. O jogador reclamou ainda, falando que não foi pênalti. Olha só. Isso aqui é umas coisas, você não dá bote, você acompanha a jogada por cima. Futebol brasileiro. Essa daí foi 2 vezes. Inclusive, respondendo lá o gerador de caracteres, foi bem marcado, sim. Não foi bem feito no sentido... Não foi necessário. Né? Não, e ali dava para evitar fazer o pênalti. E ali foi um lance decisivo para a partida. Decisivo para a partida, complica. Se você comete esse tipo... Com o Palmeiras é um time que você não pode errar. Porque é um time muito calculista, sabe o que está fazendo. O Abel, ele conversou ontem em entrevista coletiva. Veja só o que é. A gente está falando do que vai acontecer no final de semana, São Paulo e Palmeiras. E ainda, nesse final de semana, se fala de Palmeiras e Corinthians. E vocês lembram que aconteceu, o Garro, o Chico Lang quase... Pelo amor de Deus, a loucura que foi a redação, Chico e Paulo Sérgio com o gol do Garro, quando o Everton tira as mãos, e depois na semana, muita gente, começou aquela história de lacração na internet, a gente sabe que existe isso, e o Everton não tinha falado, nem se pronunciou em redes sociais, e o Abel ontem foi perguntado como é que foi essa semana do Everton, se ele conversou. O Everton gigante, com a história gigantesca, o que o cara conquistou. Vamos ouvir o que o Abel fala sobre Everton, ainda na falha contra o Corinthians, no empate em 2-2 com o Corinthians, que valeu praticamente como vitória para o Timão. Vamos ouvir. Primeiro fico contente porque ele é humano. A ver, parece que o jogador de futebol não erra. Ou que o treinador não erra. Primeiro porque ele é humano. Fico contente porque ele erra e eu também erro. E o primeiro a errar sou eu. Segundo, felizmente nós temos um goleiro que nos faz defesas de títulos e faz defesas que nos dá pontos, como ainda foi hoje. E como humano que é, e como melhores jogadores do mundo e goleiros do mundo, de vez em quando mete as suas, como é que eu diz aqui? Os seus frangos, as suas fífias. É humano e disse-lhe exata 0-0. Quando ele fez a defesa, por exemplo, hoje, ainda estava 0-0, ele fez uma grande defesa, como fez, por exemplo, a defesa do penalti, que foi muito importante o ano passado no Botafogo.
zero também lhe disse zero. Portanto, ele sabe que os colegas confiam nele, ele sabe que o treinador confia nele, ele sabe que o Palmeiras confia nele e sabe uma coisa, sabe que o futebol é feito de erros. E eu costumo dizer isto aos jogadores, o mais importante é como é que nós lidamos com os erros. E depois as críticas, meus amigos, é no Brasil, é na China, é na Argentina, é em Espanha, em Portugal. Nós temos que aprender a lidar com as críticas, temos que aprender a lidar com as emoções dos nossos torcedores. Bom, gente, o Mano, recentemente, O Abel foi muito bem, hein? Parabéns, Abel. É isso, o Mano externava os problemas, colocava a situação dos jogadores publicamente. O Abel, desde que chegou ao Palmeiras, se tem uma coisa que o Abel faz, entre tantas coisas boas, é saber trabalhar com esse elenco, gerenciar o elenco. Quando vai para uma coletiva, e ontem, legal, porque ele respondeu na boa e falou como é que tem que ser. Né? Essa cobrança, que vai, Rodrigo, Paulo, Miller, o Chico e o professor aí como jornalistas, Michele, enfim, lá atrás a cobrança era de uma outra forma. Como é que você vai cobrar? O Everton, é verdade que foi Corinthians e Palmeiras, tem um peso gigante. Mas, gente, querer crucificar, lacrar, é uma injustiça enorme. É uma injustiça, até porque além do ser humano, é um baita de um atleta. Demonstrou ontem, depois de uma semana ruim, né, de dias ruins. Demonstrou ontem jogando aquilo que ele sabe jogar. Como o Abel falou, ele é ser humano, ele é passivo de erro. Paulinho, então, teve um lance muito engraçado, porque houve uma falta, a bola foi cobrada. Ia para fora. Ia para fora e ele foi com as duas mãos e espalmou. Vivendo e aprendendo, Rodrigo. Isso aí. Eu acho que a decisão foi tomada errada. Não foi nem frango, não foi falha, eu acho que não. A decisão, como aí acabamos de ver aí, a decisão errada do zagueiro. Acontece. Como às vezes eu tomo a decisão errada aqui, o diretor, todos nós estamos passíveis. Mas é um grande goleiro, cara. Esse é um dos goleiros, eu como zagueiro, teria uma confiança de jogar, sabe jogar com a mão, sabe com o pé, então é um goleiro que passa confiança para e não precisa ir longe, a defesa que ele fez no pênalti de Tiquinho, que valeu o Campeonato Brasileiro contra o Botafogo lá no tapetinho, você não pode apagar por um jogo desse mesmo sendo o Corinthians, né, gente? Que é um Corinthians e Palmeiras, como diria o Lima Duarte lá no filme. É um derby, tava 2-0, era para golear, acabou professor. Só empatando. Doeu, machucou, mas não a esse ponto. Agora o Abel é perfeito, né? O que ele ganharia vindo publicamente criticar o próprio goleiro dele? Claro. Em qualquer situação, o Abel toma essa postura. É um Palmeiras que parece que está tudo muito bem administrado, né, Miller? Isso torna o Palmeiras o grande favorito, né? Ao lado de outros gigantes como o Flamengo, em termos de estrutura, em termos de aspecto financeiro, para a temporada, né, Miller? Sem dúvida nenhuma, né? Uma atitude errada não pode anular muitas atitudes certas, né? O Everton, cansei de dizer aqui que para mim tinha que ser um titular da seleção brasileira. Minha opinião. Agora, o time do Palmeiras não tem problema. É um time que é favorito a todas as competições que entrar com o Flamengo e o Atlético. Isso é normal. Até pelo investimento e pela qualidade que tem do seu O Atlético, inclusive, está sendo pressionado lá. Filipão empatou com o América no final de semana. A coisa não está legal lá. É pressão de todo lado, falando né, gente? muito de Atlético. Talvez esse Atlético todo também não, hein? O senhor está falando do Atlético? Você não é muito assim? Então vamos falar do seu Corinthians? Não, peraí. Vamos virar o assunto. Vamos virar o assunto. Já que o senhor está falando que o Atlético não é tudo isso. Não sabe brincar. O Atlético não é tudo. Eu não sei. Hoje não é um bom dia. Você vai mandar tocar Hoje não é uma boa noite. Você quer que toque? Acabou lá em Itaquera, Corinthians e Ponte Preta. O senhor quer que toque o hino? Melhor não hoje. Não, pode tocar, não tem problema 1-0 para a Ponte. Vamos chamar o Salazar. Vou lhe preservar. O Salazar está posicionado lá. O Garrafa que quer que tocar o hino? Não, Miller, nada. Não, estamos aqui para atender a clientela, né? O Thiago Salazar terminou há pouco em Itaquera, né? Os resultados do final de semana acabaram sendo bons para o Corinthians. Não podia ter sido melhor, mas foram bons. E o Corinthians parece que não fez o papel dele. Perdeu 1-0 para a Ponte Preta há pouco aí na Arena em Itaquera, Neoquímica, o Salazar. Boa noite. Exatamente isso, Garrafa. Boa noite para você, para a nossa bancada especial, para todo mundo que está acompanhando Mesa Redonda. A gente está aqui na zona mista da Neoquímica Arena, aguardando a saída dos jogadores. Por enquanto, os jogadores e o técnico Antônio Oliveira ainda dentro do vestiário. Ninguém ainda saiu para se pronunciar. Depois dessa derrota do Corinthians aqui em Itaquera por 1-0, né? Logo aos 5 minutos de jogo, o Iago Dias aproveitou um rebote do Carlos Miguel, e eu tenho certeza que vocês vão discutir aí o tema
tão debatido aqui no estádio, que é se o Carlos Miguel falhou ou se ele não falhou no lance desse gol. E depois disso, Garrafa, o que a gente viu foi um ataque contra a defesa, 26 finalizações do Corinthians. O primeiro tempo o Corinthians termina com quase 70% de posse de bola, enfim, muita pressão, mas nenhuma eficiência. O Corinthians no último lance ainda mandou uma bola no travessão, mas não conseguiu sequer arrancar um empate. Com a derrota por 1-0, o Corinthians segue na lanterna do Grupo C com 10 pontos e agora vai ter que torcer contra Inter de Limeira e Mirassol. O Red Bull Bragantino já foi. O Corinthians não consegue mais alcançar a equipe de Bragança. Então, a briga agora é contra Mirassol e Inter de Limeira. O Corinthians tem 4 pontos a menos do que essas equipes, tem um jogo a mais do que a Inter de Limeira e agora vai ter que fazer sua parte. O Corinthians vai ter a sua primeira semana livre, no final de semana vai pegar o Santo André aqui na Neoquímica Arena e depois vai visitar o Água Santa. São as 2 últimas rodadas para o Corinthians tentar essa classificação, que seria de fato uma classificação heróica, porque nesse momento ela é muito improvável. Primeira derrota do Antônio Oliveira, né? Ele tinha conseguido 3 vitórias, 1 empate, classificação na Copa do Brasil, agora sofre o seu primeiro revés e quis que fosse aqui dentro de casa o destino. Agora, um detalhe antes de passar a bola para você, Garrafa, é destacar o ambiente, o clima que a gente sentiu aqui. Assim que o árbitro apita o final do jogo, a torcida, o estádio, aplaude o empenho do Corinthians. O Corinthians saiu para os vestiários sob aplausos e muitos gritos, muitos cânticos. O torcedor saiu daqui orgulhoso, não do resultado, claro, mas gostou do empenho da equipe que lutou até o fim, apesar de não ter conseguido o resultado. Então fica esse alento, mas para o campeonato do Corinthians, um resultado muito ruim, né, Garrafa? Muito ruim, mas a torcida entra em sintonia com o time. Não precisa fazer polêmica. Isso é importante, tá? não. Já acabou de falar que a torcida aplaudiu. Perfeito, eu não vou fazer polêmica. Tá. Eu vou transferir a pergunta do Salazar para vocês. Coloca o gol, o único gol da partida, o gol da Ponte. O Carlos Miguel, que é um gigante, é um goleiraço, mas o Cássio, que dispensa apresentação, é outro. E essa história de lacração, parte da torcida, alguns lacradores pedindo a saída do Cássio e tal. Então, antes da gente falar Cássio e Carlos Miguel, eu quero que vocês falem aí sobre o lance. Houve falha, foi mérito, a batida foi muito forte. O que dá para falar desse lance do Carlos Miguel, que eu gosto demais, um belo goleiro? Volta, Cássio. Como é que é? Volta, Cássio. Volta, Cássio. Essa é a minha colocação. Falha gritante do goleiro. Gritante. Primeiro, ele errou 2 vezes. Primeiro, ele espalmou a bola para frente. Não deveria ter espalmado a bola para frente. E segundo, ele poderia, se ele fica em pé, ele pega a bola. Então, ele falhou completamente. Faltou reflexo, faltou, cabeça fria e um pouco de... Muita gente na frente, hein, Chico? Não tem nada de ter muita gente na frente. Ele não tinha que ter espalmado para frente. Esse que foi o erro dele. Não é de qualquer jeito que se pega uma bola dessa. Ele deu para o atacante, né? Deu para o atacante o rebote. E saiu o gol. Então, eu volto a dizer, volta Cássio. E vamos parar de encher o saco dizendo que o Cássio é ruim. O Cássio não é ruim. O Cássio é o melhor goleiro do Corinthians, da história do Corinthians. Ele faz falta. Esse garoto ainda tem muito feijão e arroz para comer para tirar a posição do Cássio. Essa é a grande verdade. E essa falha dele colocou o Corinthians praticamente fora da decisão do Campeonato Paulista. Que não podia ter empatado, não podia ter perdido. Tinha que ganhar. E ele toma um gol aos 5 minutos do primeiro tempo, mas de jeito nenhum. Para mim, meu filho, é o Cássio e fim de papo. Vamos parar de encher o saco e querer denegrir o Cássio. É bem verdade, Garrafa, é bem verdade. Agora que eu vi o gol, hein? Né? A gente tava vindo para cá, bem, claro. Exatamente. É bem verdade que a barreira pulou. A barreira salta, ele bate por baixo, olha lá. Bate por baixo, mas, claro, não tira a falha dele, que como o Chico falou, ele espalma para frente, entendeu? E outra, se ele tivesse mais bem colocado, ou tivesse feito a barreira um pouco para cá, para tirar o chute do atacante, ele poderia ter evitado o gol, entendeu? O Antônio Oliveira, Tonhão da Fiel, tá falando em entrevista coletiva, já eu jogo para vocês aqui, Paulinho, professor, o Rodrigo ainda querem falar, Michele, mas vamos acompanhar então, o Thiago Salazar está sinalizando que o técnico do Corinthians, o Antônio Oliveira, popular Tonhão da Fiel, está falando em entrevista coletiva. Vamos acompanhar. Não competiu durante a semana. É evidente que em alguns momentos sentimos que alguns jogadores já estavam algo desgastados, do que depois
isso reflete-se muito, principalmente em tomadas de decisão, portanto, e nessa perspectiva, em alguns momentos, tivemos pouco discernimento, mas de qualquer das formas, mais uma vez eu digo que estou orgulhoso dos meus jogadores, entregaram-se basicamente naquilo que é a nossa forma de jogar e naquilo que é a procura de uma hipotética classificação. Como eu já disse que há alguns tempos atrás falava-se noutro tipo de situação, agora estamos a falar já de uma classificação. É da mesma forma, estamos em contrarrelógio, estamos contra o tempo, mas aqui há uma coisa que eu disse e sempre digo, que aqui jamais desistiremos e no final fazemos as contas. Obrigado. Antônio, boa noite. Boa noite. Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes. Ainda falando sobre essa questão da classificação, o Corinthians está agora a 4 pontos da Inter de Limeira, que é a segunda colocada do grupo, mas a Inter tem uma partida a menos, né? Quanto te preocupa ficar fora da próxima fase do Campeonato Paulista e como trabalhar também para que o elenco... Às vezes isso ajuda até o treinador, né? Que vai ter mais tempo de trabalho, né? Bem, boa noite. Eu sempre disse que, e a partir do momento em que eu cheguei, a minha preocupação é o treino e depois o jogo. E depois faremos as contas finais, portanto... já o disse anteriormente até na pergunta do seu colega e que eu me adiantei porque eu já sabia que iriam eventualmente perguntar relativamente à classificação. Eu sempre disse que nós andamos em contrarrelógio, é evidente que foram por culpa dos jogadores que alimentaram novamente esse sonho de classificação. Quando eu cheguei falava-se noutro tipo de situação que era rebaixamento, portanto repare que o futebol é fértil e é por isso que é apaixonante, que muda-se rapidamente a frustração para a euforia num ápice e vice-versa. Portanto, mas de qualquer das formas aqui nós não vamos desistir, vamos continuar a trabalhar, precisamos de crescer muito individualmente e coletivamente, portanto são 2 semanas e pouco, muito poucos treinos, porque a recuperação é fundamental para nós. Mas de qualquer das formas aquilo que os jogadores têm apresentado, o seu rendimento... Só um instante, o Salazar avisa que o Carlos Miguel está falando na zona mista. Vamos acompanhar o goleiro do Corinthians. O assunto era o Carlos Miguel, o Salazar está com ele lá ao vivo. Nessa expectativa que as pessoas ficam colocando essa pressão para você assumir, de certa forma, a titularidade do gol do Corinthians. A minha expectativa é normal, eu sei do meu trabalho, eu sei que eu posso fazer. Hoje vai ter muitos pediram, vai ter muitos me xingando hoje, falando que foi falha. O problema é deles, eu sei que eu posso fazer, sei que eu posso entrar no campo ali e defender e ajudar a minha equipe. Cada um tem a sua opinião, eu tenho a minha opinião como jogador, como quem treina todo dia sem medo nenhum de fazer e de errar. Se tiver que fazer a mesma bola de novo, se irei fazer, a felicidade e infelicidade indiferente. Faz parte, é futebol, a gente está aqui para tudo, a gente não pode ter medo de se arriscar nunca. Carlos, a gente está ao vivo no Mesa Redonda, justamente o pessoal lá, Miller e tudo mais, debatendo o lance do gol. Você acabou de falar, a gente treina, a gente sabe como é que é. Queria que você explicasse tecnicamente o que aconteceu. Tem gente falando da barreira, tem gente falando, espalmou por o meio, mas a bola vem rápida, ela quica antes, enfim. Queria que você falasse da sua percepção no lance e tecnicamente sobre o lance do gol, por favor. Cara, o lance do gol foi o que o Elvis bateu muito bem na bola cruzada. Todo goleiro espalmou a bola para o lado, se prestava bem atenção na minha técnica, espalmou ela para o lado, acabou indo para o meio, se eu espalmo para frente da minha frente, o jogador deles ia fazer o gol também. Faz parte, é o processo do trabalho, não tem como eu evitar, não vou passar daqui 30 jogos sem perder, não vai acontecer isso. Em nenhum lugar, uma hora ou outra pode acontecer, mas é da vontade de Deus, eu não gosto de perder, mas faz parte da derrota. Fala pra gente desse clima no vestiário. Primeira derrota com o Antônio Oliveira, veio uma decepção depois de tudo que aconteceu no derby. Como é que foi lá dentro do vestiário, como é que tá a galera para reagir? Cara, nosso vestiário vai estar o mesmo. Desde a chegada dele vai estar o mesmo, a gente tem um foco total no nosso objetivo e a gente sabe disso, não adianta ter dificuldades pelo caminho e a gente parar nela, a gente tem que atropelar ela e seguir em frente, não adianta. E a confiança para uma classificação, Carlos? Cara, eu tenho confiança, enquanto tiver uma chance, a gente somando os nossos 6 pontos, fazendo o nosso trabalho, a gente vai ter chance. Aí depende, diferente das circunstâncias dos outros jogos ou indiferente disso, a gente tem que estar sempre pronto para fazer o nosso melhor. Tá certo, Garrafa. Legal, Salazar. Salazar está em cima do lance e a Michele, veja o que é. Quando o Carlos Miguel Salazar chama, o Carlos Miguel vem para a coletiva, a Michele olha para mim e fala, o que foi, Michele? Diga o que você falou para mim ainda quando o Carlos Miguel falava. Aí eu disse que o Carlos Miguel, apesar de ter falhado, ele foi lá depois do jogo e deu a entrevista, ele deu a cara a tapa. Foi lá, falou, resolveu e pronto. E na semana passada, o Everton não fez isso.
né? Poderia ter feito. Não quis, lá não deixaram ele falar e tudo mais, e isso acaba aumentando a situação. Lembra o Marcos quando falhava? Marcos, goleirão do Palmeiras, ia lá, falava, errei, não sei o que, e segue o jogo. É direito de cada um, mas acho que isso demonstra personalidade Também do goleiro. Do que vocês ouviram, o Paulinho ainda não falou, o professor, o Rodrigo, do que vocês ouviram aí do Carlos Miguel, é do jogo, como é que vocês avaliam? Bom, eu particularmente não foi uma falha. Até porque quando o jogador bate a falta, ele bate rasteira. O próprio jogador falou que a defesa salta. Barreira? A barreira salta. E aí, o que acontece? Ou ele espalma para o meio, ou ele espalma para a lateral. Se ele espalma aqui para a lateral, poderia ter feito o gol contra, porque o Félix Torres estava no chão ali. E tinha um outro jogador da Ponte também entrando ali. Então, observem bem o lance. Quando ele espalma para frente, e os jogadores... observem bem. Vamos ver. Olha lá. Quando eles, olha os jogadores que estão aqui, Félix... Tá vendo? Sim. Então, se ele espalma para o lado, o que poderia ter acontecido? Um gol contra. Ali, ou você defendia, era uma bola difícil, ou... difícil ali. Não, né? É um lance muito difícil. Então, esse Corinthians, eu vi um Corinthians no primeiro tempo, no segundo tempo nós já estávamos no programa, que foi para cima. Foi um time que foi para cima. Mas o time não tem nada a ver com o goleiro. Nós estamos discutindo se ele falhou. Eu particularmente, Chicão, eu acho que não falhou. Então essa é a minha opinião. Jogador, só... Vocês têm a opinião de vocês, eu tenho a minha opinião, porque é um lance muito rápido. Jogador, presta atenção, na minha opinião, acho que ele falhou na formação da barreira. Tipo assim, tinha dois só, sabe quem era o último da barreira? O Garro. O Garro fez assim, levantou, virou as costas e levantou o pé direito. Quer dizer. Então, se ele fechasse mais a barreira, porque o jogador tá reto pra bola. Significa que ele vai soltar o pé. Mas aí, jogador? Foi aquilo que nós falamos, que você mesmo pontuou, fecha a barreira, da barreira saltar. Então fecha ali e fica parado, não salta. Eu acho que o número de jogadores, né, Rodrigo, é muito pouco. Eu acho que ali colocasse teve três. Assim, só para lembrar, o Rodrigo era batedor de falta, cobrador de falta e todo o time que ele passou. Por favor, Rodrigo, quero ver a sua palavra. Obrigado. Aê, Chicão. Então, repórter é repórter, Chicão. É lógico, ele Paulo batia Sérgio, falta pra caramba. A forma que ele montou a barreira, eu jogo a responsabilidade pro goleiro. E o número ele montou dois só? Saindo, né? Então eu bato cruzado, vai para cima do goleiro e ali ele vai rebater. Uma outra coisa que eu acabei de ver na imagem, a defesa do Corinthians está toda dentro da pequena goleiro, área. Está muito lá dentro. Então, aí normal já tem um outro erro já. Se vocês forem ver a barreira agora, aonde que olha lá, tá todo mundo lá dentro já. Então isso aí também atrapalha muito. Antes do professor falar, eu peço só um instante, professor. O professor sabe como é que é. Estamos ao vivo, reportagem, o repórter tem prioridade, jogadores do Corinthians falando, zona mista, Maicon com Thiago Salazar. Pois não, Salazar? Foi um jogo que a gente tentou bastante, tivemos algumas chances, não conseguimos concluir. Mas acho que é valorizar essa crescente que a gente está tendo. Acho que estamos pagando pelo começo ruim, que como a gente já falou algumas vezes aqui, o Corinthians nunca pode ficar com 5 derrotas consecutivas em campeonato nenhum. E, infelizmente foi assim desse ano e estamos pagando por isso. Mas acho que enquanto ainda tivermos matematicamente chance, a gente tem que acreditar, porque a história pede isso e é o que nós vamos fazer. Maicon, a gente está ao vivo aqui no Mesa Redonda, o pessoal discutindo a possibilidade de classificação, ficou bem difícil, né? Mas pensando na temporada do Corinthians, né? O Corinthians, quer não está numa reação, né? Está numa ascendente. Se por acaso a classificação não vier, mesmo com as vitórias nos próximos jogos, o tempo para trabalhar pode ser algo benéfico para o Corinthians pensando na temporada? Ou não? Seria desastroso mesmo ficar de fora das quartas? É sempre ruim quando você está no Corinthians ficar fora de qualquer competição, né, muito cedo, como nós já ficamos da Libertadores no ano passado, recentemente, e se acontecer o Paulista novamente não é uma coisa que nos agrada, mas como eu falei, estamos pagando o preço por um começo muito ruim nosso, e eu acho que é manter a cabeça boa, porque como você falou, nós estamos numa crescente, estamos com um treinador novo, com uma comissão nova, o tempo de trabalho também não é ruim, porque você consegue trabalhar melhor, você consegue encaixar melhor o time, mas é óbvio que pro Corinthians você nunca pode ficar fora de competição nenhuma. Está ao vivo aqui no apito final, na Band. Eu queria te perguntar em relação ao que mudou. A gente tinha o Mano Menezes, você citou categoricamente as 5 derrotas seguidas, dizendo que o Corinthians jamais pode ficar 5 jogos sendo derrotado, e agora o Corinthians vinha de 4 jogos de vencibilidade. Queria que você avaliasse o que mudou basicamente do Mano para o Antônio. Não é humano. Acho que o Corinthians não pode ficar com 5 derrotas com treinador nenhum. Não é exclusivamente do Mano Menezes.
É claro que aconteceu com ele, mas foi esse grupo aqui que também aconteceu, então a responsabilidade é nossa também. E, enfim, acho que a reação também estava sendo muito boa por causa do trabalho do nosso grupo, com um treinador novo. E estamos entendendo a ideia dele, outra dinâmica de jogo, outras funções, e a gente tem que absorver rápido, né? Como você pode perceber, não tem tempo de treinar. Nós temos que analisar os erros, tentar melhorar durante os jogos, e assim vai ser durante a temporada toda, né? Eu espero, porque é o nosso objetivo, jogar o maior número possível de jogos, porque assim a gente vai estar nas finais de todas as competições que a gente almeja. Legal, legal. Salazar continua lá na zona mista. Ainda eu quero ouvir aí do professor, né, que não falou sobre o Carlos Miguel. E só se você já puder ilustrar aqui, Chile, a situação do Corinthians, os próximos jogos, né? O Corinthians, só para já deixar exemplificado para vocês, o Corinthians tem que vencer os seus 2 próximos jogos e torcer para que Inter e Mirassol... Não, essa aqui não, tá errado. Essa é no Bragantino de São Paulo. Inter e Mirassol não cheguem no máximo, não somem no máximo 2 pontos em 2 jogos. Se algum desses times vencer, o Corinthians ele está eliminado. Vamos olhar aqui, deixa eu ver. Tá na tela aí, Chile? Sendo que a Inter tem um jogo a menos. Né? A Inter tem um jogo a menos que vai jogar quarta-feira com o São Paulo. Professor, o senhor não falou ainda do Carlos Miguel e já fale das as chances do Corinthians são remotas, né? Bom, o Carlos Miguel é um lance infeliz demais para acontecer aos 5 minutos do jogo que você tem que se firmar. Hoje era o jogo dele se firmar. Todo mundo querendo o Carlos Miguel, independente de qualquer coisa, ele tomou um lance que não pode acontecer com um goleiro. Né? Não do jogo, mas não pode. Infelizmente aconteceu com ele. O que se espera dele? Que ele levante, sacode a poeira e dê a volta por cima. Não se abata com isso. Ele falou, não vou ficar aqui 30 jogos invicto. Ficou 10. Tinha 10 jogos que ele disputou. Agora, as chances muito pequenas. Olha lá, professor. O Corinthians tem 10 pontos. O Mirassol, se ele fizer 2 pontos em 2 jogos que ele tem, ou seja, uma vitória, o Corinthians já não alcança mais o Mirassol. A Inter de Limeira tem 3 jogos a fazer, não pode fazer 2 pontos. E o Mirassol vai decidir em casa, Val. E o Mirassol decide em casa. Você tem os jogos do grupo, Chile? Acho que é com a Portuguesa, o Mirassol, né? A gente tem, a sequência do Corinthians. O Corinthians tem que vencer Santo André, em casa, e o Água Santa fora. Aí o Mirassol não pode fazer 2 pontos com a Portuguesa fora e com o São Bernardo em casa. Quer dizer, ele pode empatar os 2, porque aí ele faz 2 pontos. Empata os 2 e tá classificado. Já não serve pro Corinthians. Inter de Limeira joga, ainda além desses 2 jogos, com o Ituano em casa e com o Santos, tem o jogo ainda com o São Paulo. A Inter pode se dar o luxo de perder o jogo com o São Paulo, que é aceitável que perca para o São Paulo. Se a Inter fizer o serviço contra o Ituano, ela está classificada. Classificação foi para o espaço, gente? É unanimidade na mesa? Ou em se tratando de Corinthians e futebol, tem que jogar? É que não se trata mais só de Corinthians, se trata dos outros. Aí, na realidade, eu estava falando, eu e Salazar estávamos aqui no Gazeta Esportiva, juntamente com a mim. Nossa, é melhor o Corinthians não se classificar. Isso é papo de... Você já vai não se classificar. Não falei isso. É melhor o Corinthians não se classificar e começar a treinar. O Corinthians não queria classificar. Aí vai ter mais tempo o Antônio Oliveira treinar esse time. O senhor refletindo o que o senhor falou. Nós vamos voltar para a Neoquímica Arena, o senhor vai pensar para ver se mantém a mesma opinião. Por isso é melhor não classificar. Já falei essa semana. Salazar tá com o Félix Torres. Salazar também falou isso. Salazar com o Félix Torres, vamos ver. Que fica, né? Você cabeceou muito perto do gol, certamente com os olhos abertos e viu a bola explodir na trave. O que fica em relação a isso? Você que acabou de chegar no Corinthians e já sente realmente a questão de o Corinthians está praticamente eliminado do Campeonato Paulista, embora existam chances matemáticas. Sí, creo que no estamos eliminados, tenemos fe, creo que tenemos que trabajar en eso. La sensación de no poder ayudar al equipo con el gol, creo que tenía esa sensación de que el balón iba a hacer gol. Creo que pues me quedo con ese descontento porque estuve haciendo lo que también sé hacer, no sé marcar goles, y ahora no se me dio la oportunidad. Hemos estado trabajando en eso y ahora solo pensando en lo que viene. Só pensando no que vem. Paulinho, só para esclarecer, o Chile me corrigiu aqui. A Inter e o Mirassol podem, no máximo, fazer 2 pontos. Mais que 2 pontos, qualquer um deles,
o Corinthians está eliminado independentemente se vencer. E aí o senhor mantém essa posição de que para o Corinthians é melhor não ter o Campeonato Paulista. Você vai chamar o Paulista de Paulistinha, porque não dá para ganhar, você vai fazer isso? Você está colocando palavras na minha boca. Tô lhe perguntando. O senhor está colocando palavras na minha boca. Eu falei desde a semana passada que era melhor o Corinthians quando não a barca estava afundando. Não, depois do jogo contra o Palmeiras, que nós ganhamos o jogo. Eu falei para você aqui. Tá bom. Então, esse time do Corinthians precisa entrosar, precisa de tempo para treinamento. Não adianta ficar exigindo desse time do Corinthians para chegar numas quartas de finais contra o São Paulo, Palmeiras, Santos. Não adianta exigir isso. Nós todos aqui somos cientes disso. Esse time está começando do zero. Pouco tempo de treinamento. E para isso, precisa se preparar para o brasileiro. Jogador, só acrescentar uma na tua fala, o Santos também começou do zero. Sério? Verdade? Mas a confusão que estava lá, né, jogador? Sim. No Corinthians é uma confusão tremenda. Depois contratou quantos jogadores? 15, 13? Muitos Mas com o Antônio Oliveira... E já venha de uma pressão tremenda do ano passado. É meio que unânime entre vocês, não sei, que de repente está tendo uma evolução. Sim. A boleirada está comprando o discurso dele. Sim. A boleirada é a torcida, pelo jeito, né? A gente só tá faltando gritar, o Tonhão é da Fiel. Mas melhorou, tem coisa, a pegada do time ganhar. Melhorou. O time o posicionamento. Fez gol no último jogo pela Copa do Brasil, fez gol roubando a bola na saída, pressão do adversário, e fez gol em contra-ataque. Há quanto tempo o Corinthians não fazia isso? Há quanto tempo o Yuri Alberto não jogava? Então, tem muita ele muita trouxe coisa ânimo, positiva. ele trouxe ânimo pro jogador, é outro jogador. Talvez dentro dessa filosofia do Paulo Sérgio, aconteça com o Corinthians o que aconteceu com o Botafogo, não a reta final do Brasileiro, mas o Botafogo não jogou a semifinal do Carioca e fez um primeiro turno no Brasileiro, inclusive fisicamente, muito bom. Nessa loucura que é o futebol brasileiro. Obrigado, professor. Já que a vaca foi pro brejo, por isso que é professor. Mas olha que ele falou, já que a vaca foi pro brejo. Já que a vaquinha foi pro brejo, aproveita e para treinar. Rodrigo, pensando no futuro e lembrando que o Corinthians tem o Coronado, que a gente não sabe, pra mim é uma incógnita esse Coronado. Já tá criticando. Não, é uma incógnita. É brincadeira. Mas tudo o cara critica, não é possível. Eu não vou cravar tudo as minhas fichas no critica. Coronado. Você crava, Chico, no Coronado as suas fichas? Cravo, lógico que cravo. Bom, tudo bem, o cara é melhor que o o cara é melhor que o Renato Augusto, pode me cobrar. Que é isso? Opa. Não, mas é melhor que o Renato Augusto. Os reforços que estão chegando também no Corinthians, eles não tem treinamento. Isso. Já chega, assinou o contrato, vão pro jogo. Se no acerta aeroporto lá. os caras estão recebendo o uniforme. E outra, o treinador também, né, tá entendendo ainda, que nem falou, pô, tudo bem, acertamos um pouquinho, mas, pô, e a outra? Eu preciso de resultado também. Dá. E não tá vindo, entendeu? Então, com o tempo, com os reforços que chegaram, por exemplo, Pedro Raul chegou, se machucou. Né? O Coronado ainda não estreou, é uma incógnita, pra mim é uma incógnita. Ele é um bom jogador, nunca atuou no futebol brasileiro. Então, é porque eu entendi o que você quis dizer do Coronado. Tipo assim, ele jogou toda a temporada, muitas temporadas, fora do país. E no futebol, muito fraco. Comparado ao nosso. Pegada aqui, por isso que aqui realmente, aqui no Campeonato Brasileiro, a pegada é muito forte. Miller, quer ver? Ô Chile, você tem o Marcos Braz? Essa semana, o assunto Coronado, porque o Flamengo parece que estava na fita para contratar, o Marcos Braz falou do Coronado. Né? Porque o Flamengo meio que desistiu do Coronado. E aí vocês vão continuar nessa discussão. Vamos ouvir o homem forte do futebol do Flamengo falando porque não contratou o Coronado. Vamos ver. Há quanto tempo você acha que o Coronado está no mundo árabe? De cabeça não me recordo. Eu vou falar para você. Não sabe? Você só soube fazer a pergunta do valor. Não sabe há quanto tempo ele está lá? Não, de cabeça não. 5, 6 anos. Você sabe o que é estar 5, 6 anos no mundo árabe para se adaptar aqui? Não, só estou pontuando e não estou... Só para contribuir com você na tua pergunta. Entendeu? Então, quando a gente vai analisar, a gente não analisa só o mercado também. Mas tem situações como essa que você tem que ter conhecimento. Eu tenho, ele tem, aqui dentro tem. Então, às vezes, eu vi que você não tem. Às vezes, a gente tem que ter outras análises para poder ter a decisão. O Coronado respondeu, em entrevista coletiva, o que disse o Marcos Braz. Na tela, o Coronado. Eu estou aqui representando o Corinthians, eu tenho que me importar o que o meu clube pensa e respeito a opinião dele e tudo. E sobre
do Flamengo, eu recebi uma ligação do Matheus, auxiliar, um dia, mas uma conversa normal para saber como estava a minha situação lá. Foi somente isso. E, enfim, hoje estou aqui realizando um sonho, vestindo essa camisa maravilhosa. Espero de mostrar meu trabalho dentro de campo, me adaptar o mais rápido possível e estou tranquilo. Paulinho, eu tô mostrando tudo. A Michele tá com os nossos telespectadores na arquibancada virtual e vocês analisam se realmente é uma incógnita ou não o Coronado. Pois não, Michele? Isso aí, ó, o Carlos Souza, felizão de ver o Chico Lang aqui na bancada do Mesa Redonda. Obrigada, Carlos. Obrigado. O Eduardo Divino, o Palmeiras está começando a voltar a vencer no Paulistão. Michel Souza, sempre acompanhei o Mesa Redonda, desde pequeno, desde a época do Avalone. Auro Anselmo, São Paulo com esse time não vai ganhar nada esse ano, muito fraco. Edson Lima de Sá, quero ganhar a camisa do Palmeiras, família toda palmeirense, já foi, tente na próxima. E o Gustavo Aleixo falou, teve a semana cheia e só teve chuveirinho na área hoje, só não caiu porque não tem técnico bom na área. Acorda, Carpini. E ó, Garrafa, é o seguinte, na enquete lá dos treinadores, deu que o melhor, quem está fazendo o melhor trabalho é o Abel Ferreira, com 46% dos votos. Mas o Carille está ali coladinho, 42%. O interessante é que o Tonhão da Fiel ficou com 4% e o Carpini com 5%, mesmo tendo ganhado a Supercopa. E na sequência do Mesa Redonda teremos Ravsani Live Show. Hoje com a presença, o convidado da noite é Rinaldi Faria, empresário, apresentador e criador do Patati Patatá. Legal, eu tenho 1 minuto aqui, rapidinho, Miller. E esse Coronado é uma incógnita ou não? Sim, concordo com você. Chicão, não, uma realidade. Olha, uma historinha rápida, bem rápida, bem rápida. O Márcio Braga um dia chegou e falou assim, quem é Carlito Teves? É verdade. Aí o Teves foi pra campo, meteu 3 gols Aí contou no Maracanã. Tá, Chicão Fez 3 gols Chicão no tá Maracanã. apostando nisso, eu lembro disso. Mas ele veio do Boca, né? Ele veio do Boca. Bem lembrado, Miller, bem lembrado. Rodrigo, é uma incógnita? Ah, eu sou daquela opinião. Eu fiquei 3 anos na Ucrânia, cheguei e joguei no São Paulo titular. Jogador bom, vem, coloca a camisa e joga. Ah, falou tudo. É isso aí. Xerife. Professor, para xerifão. arrematar, professor, é ou não uma incógnita? É, mas incógnita pode ser uma coisa positiva. Perfeito. Incógnita, Viu, você Paulo não sabe. Sérgio? De repente você abre a caixinha e dá uma coisa legal. Você que tá pondo Eu falei que é uma polêmica. incógnita, não Você que já tá colocando polêmica. Não precisa nem colocar essa palavra incógnita. O cara vai dar resultado. Vou um rápido intervalo comercial, na sequência eu volto. Fica com a gente. Ainda dá tempo, Michele e Janela, ainda dá tempo, presentes para o nosso público. Opa, o último ganhador da noite desse presentão, camisa do São Paulo tamanho G, com a bola da Topper, que a loja Gold Placa mandou pra gente, e 3 convites para almoçar no restaurante Fazenda Caipira, comer tudo de graça lá. Vinícius Machado dos Santos, 1 semana para retirar seu presente aqui na TV Gazeta. Nossa produção entra em contato com você a partir de amanhã. Valeu, Mino, esqueci o Salazar não lá no Corinthians. Salazar, dá para dar um tchauzinho aqui? Obrigado, Salazar. Amanhã de volta no Gazeta. Legal, esse é o Thiago Salazar. Tamo junto. Boa noite. Boa noite, boa noite. Vai pra casa, Salazar. Miller, muito obrigado. Paulo Sérgio, muito obrigado. Rodrigo, que legal receber você aqui. Pô, tamo junto. Professor, pelo amor de Deus, volte mais vezes, professor. Valeu, Garrafa, foi um prazer. Que legal. E uma salva de palmas pra Chico Lang. Chico que volta sensacional. Amanhã tem Gazeta Esportiva. Amanhã tem Gazeta Esportiva, às 6 horas, com Michele Janela. Chicão, beijo na alma, no coração. Na sua também. Tá certo. Miller, Tamo até amanhã. junto. Paulinho, até amanhã. Valeu. Obrigado, produção. Obrigado todo o nosso time aqui. Obrigado, rapaziada. Obrigado. E amanhã, que hora, Michele? Às 6 da tarde, Gazeta Esportiva, hein, Garrafa? Amanhã tem muito mais desse... Você tá lá? Amanhã tô. Onde tá? Amanhã depois... eu e Zé Paz, eu acho, não é? Boa, não Paulinho, lembro. você vem quando, Paulinho? Quarta-feira. Quarta, Miller tá na quinta. Quinta-feira. Tá certo. Isso aí. E o Chicão todo dia com a gente na redação lá. Todo dia dando tá no esclarecimento. estúdio lá. No bastidor. Tá certo. É assim. E domingo que vem no Mesa Redonda. Opa, agora eu Combinado? não saio mais. Beleza. Confirmado. Ah, detalhe importante pra gente fechar aqui. Os gols mais bonitos ficam pra semana que vem. Acumula. Estavam querendo colocar o gol do Garro de novo. Falei, não, gente, o gol do Garro não. O gol do Garro foi a semana passada. Então, semana que vem a gente vai acumular, vão ter mais gols para concorrer com o do Guerreiro. O Mesa Redonda vai encerrando aqui neste domingão. Nós voltamos amanhã às 6 da tarde com Gazeta Esportiva. Com ela, Michele Janela. Valeu, galera. Tchau, tchau.